Buenas, vamos. Já passou aqui nossos 5 minutinhos protocolares aí para quem chega atrasado. Eu vou começar essa nossa aula de hoje, mas vou fazer não é uma revisão, mas só indicar os pontos principais que eu acho que a gente passou até aqui, para tentar ajudar vocês a entenderem o sentido da nossa aula de hoje. A gente teve as nossas primeiras aulas lá de apresentação, né? Falamos até lá do efeito Dunning-Kruger, do só sei que nada sei do Sócrates, que eu acho que é uma boa lição para a gente dar uma pensada e abrir a cabeça e tá com boa vontade para aprender novas coisas. É uma ótima lição também para todo o processo de desconstrução que a nossa disciplina se propõe. Quem for trabalhar com pesquisa, reafirmo isso. Acho que eu comentei para vocês na outra aula, estou terminando agora dia 15 de março, eu vou entregar uma pesquisa que eu estou há 2 anos fazendo. É o meu principal projeto aí que eu tenho trabalhado nesses 2 últimos anos. Então, estou numa correria com isso, mas acho que eu comentei para vocês que eu estava passando por aquela parte baixa da curva, com insegurança. Mando para vocês, com certeza. E estava na dúvida, achando que não sabia nada, aí que ia dar tudo errado. Depois já deu uma melhorada, achei que o negócio está ficando bom, está ficando bacana, então só para, como eu compartilhei com vocês meu momento de dúvida, também compartilhar com vocês um momento mais de empolgação e de confiança, mas que faz parte dos processos de pesquisa, tá, pessoal? Então, acho que, como a gente está aqui no meio acadêmico, não sei quantos ou quantas de vocês vão trabalhar com pesquisa, mas isso é uma coisa, eu acho, muito importante de se saber do processo de pesquisa, e acho que pouca gente fala sobre isso, né? Mas acho bacana que vocês saibam um pouco disso para também, quando passarem por isso, passarem com mais tranquilidade, não se assustarem tanto. Mas essas aulas eram mais de introdução mesmo, da gente introdução não, né? Mais de apresentação, para a gente ir se conhecendo. E aí a gente fez as 2 aulas de introdução, né? Na primeira eu comentei para vocês ali, né, de diferentes maneiras sobre o que seria a complexidade, né? Tanto em comparação, né, como um contraponto à simplicidade, né, coisas simples, onde as relações são mais próximas, onde não existem tantas variáveis, como também um contraponto à linearidade, né, a nossa ideia de causa e efeito, de que uma coisa leva automaticamente a outra, e que se a gente conseguir, né, cuidar bem das causas, a gente tem a certeza de efeitos desejados na nossa vida. A gente sabe que não é bem assim, né? A vida real tem seus imprevistos. E na segunda aula, sobre a introdução, né, a gente falou um pouco ali sobre o Harari, né, o que ele nos traz sobre a linguagem ficcional, para a gente entender também que toda essa complexidade que já é inerente ao mundo natural mesmo, né, de qualquer animal, isso acontece, essa complexidade. Mas além disso, né, nós seres humanos ainda criamos uma linguagem ficcional muito complexa também, né, muito sofisticada, né, que expressa muitas ideias, né, e é capaz de traduzir ideias, emoções, sentimentos. E muitas dessas ideias, desses conceitos, não são dados na natureza, né? Quer dizer, acho que todos, né, se bobear, até porque eu estava olhando aqui uma árvore, sei lá, uma árvore é uma coisa da natureza, mas o que é uma árvore, o que é um arbusto, o que é uma planta, eu confesso que disso eu não faço a menor ideia de quando é que a gente pode chamar uma planta de árvore e quando que não é. Mas isso é outra também coisa de pesquisa, tá, pessoal? Que eu acho super interessante a gente entender. Quando a gente vai pesquisar qualquer coisa, eu também acho que se a gente faz essa pesquisa aí de maneira séria e dedicada, né, e realmente está disposto a aprender junto com o nosso processo de pesquisa, cara, é inevitável. Lá no comecinho da pesquisa, a gente também dá de cara no muro, que é a definição do nosso objeto de pesquisa. Como é difícil, né, a gente definir. Veja, eu peguei aqui um exemplo bem simples, árvore, um dado da natureza, mas e aí, qual é o tamanho que uma planta tem que ter para ser uma árvore? Né? Se for muito pequena, acho que não é uma planta, um arbusto, não sei quais são os conceitos. Não sei nem se é por tamanho, se tem algum outro critério. Eu me lembro no meu doutorado, eu queria estudar desenvolvimento, não, já no mestrado. E eu juro, nossa, desenvolvimento, quero estudar, né? Se educação contribui para o desenvolvimento no Brasil. E aí tive uma professora que falou, tá, mas Maurício, que desenvolvimento tu está falando, né? Eu falei, desenvolvimento, ó, né?
Como é que tu não sabe o que é desenvolvimento, né? Essa melhoria, né? Esse progresso. Ela disse, não, mas é desenvolvimento econômico, é desenvolvimento social, é o que é qualidade de vida, igualdade, né? O que que significa desenvolvimento para ti? Qual é o tipo de desenvolvimento que tu tá analisando? Fiquei bravo com ela, disse, que saco, eu tinha certeza que eu sabia do que eu estava falando, que era desenvolvimento, uma coisa tão óbvia, essa mulher fica complicando. Mas aí, quando a gente vai estudar uma coisa profundamente, a gente vai se dando conta, né, que apesar de parecer bobagem, né, ou sei lá, como é que se diz, um pormenorizar de maneira demasiada, né, tentar ir no detalhe, é muito específico. Mas não, é importante a gente saber distinguir o nosso objeto do que não é, né? Se eu sou um biólogo e vou estudar árvore, eu tenho que saber se eu estou estudando um arbusto ou uma árvore, porque deve fazer uma diferença importante dentro da biologia, né? No meu caso lá do desenvolvimento, total, né? Se eu vou estudar desenvolvimento econômico, eu vou ter que usar métodos, ferramentas, referências bibliográficas diferentes do que se o meu objetivo for estudar desenvolvimento social, né? Então, ou se eu quiser estudar os dois, que foi o meu caso, tentei fazer um meio termo aí dos dois, um pouquinho de cada. Então, isso é importante. Não me lembro qual comediante, mas ele fez uma piada sobre ninguém saber a diferença entre focas, morsas, leões marinhos. Se os biólogos se reunissem para esclarecer tudo mesmo assim, a gente não se importaria. Cara, eu já falei para vocês, né, do Pirula, né, e tem um vídeo dele que ele fala sobre as espécies, que é muito interessante, né, porque quando a gente fala sobre espécies também, né, não, tem um monte de teoria, um monte de discussão, já vi alguns vídeos sobre isso, com diferentes conceitos sobre o que é espécie. A gente aprende aquele negócio, né, do cavalo com o jumento, né, que se eles tentam procriar, sai uma mula, que daí não geram descendentes férteis, mas parece que já teve mula que conseguiu ter filho, né, conseguiu ser fértil, então não é absoluta essa divisão. E o Pirula, acho que foi o Pirula que fez uma explicação sobre umas aves, que tem umas aves migratórias no globo, que elas têm pontos no planeta Terra que elas ficam, só que com o mudar das estações elas vão migrando um pouco para o lado e se relacionam com as aves que ficam, né, sei lá, no continente logo ao lado, e geram descendentes férteis, e aí essa vai para outra, né, vai seguindo a volta no globo, e no fim todo mundo procria meio que com todo mundo, só que são consideradas espécies diferentes, porque se tu juntar as duas da ponta, elas não procriam. Bom, basicamente, espécie também é um conceito que não é absoluto, né? Ninguém consegue definir, isso é a verdade também no fundo, sobre a ciência, né? A gente não consegue provar absolutamente nada, né? E a gente também não consegue definir absolutamente nada. São tudo recortes, né? São tudo simplificações da complexidade do mundo à nossa volta. E isso é importante, pode parecer meio chato eu ficar insistindo nisso, né? Mas isso é importante da gente ter em mente, ter muita clareza, porque a gente precisa lembrar disso na hora de discutir os temas à nossa volta. E eu acho que o melhor exemplo disso, né, ou o mais legal, na verdade, talvez não o melhor exemplo, mas o exemplo mais legal é o da aula de hoje. Tá? Esse exemplo, eu vou usar 3 tipos de exemplo na aula de hoje. Hoje a gente vai discutir sobre o que é ética, né? Então, se eu não consigo definir o que é uma árvore, o que é uma foca, uma morsa, se a gente já viu lá, a gente não sabe definir o que é amor, né? Na hora de definir o que é ética, né? A gente não tem um objeto na natureza para olhar e tentar pegar, né? Mais parecido com amor, é uma coisa mais que só existe no mundo humano, né? Uma criação bem humana. Então, é bem complicado a gente saber definir o que é ético, né? Eu gosto muito, já falei para vocês, do professor Clóvis de Barros, filho. Acho que tem outros aí que também, né, brasileiros aí que discutem, que estão fazendo essa ponte aí entre academia e uma linguagem mais do dia a dia aí, que qualquer um consiga entender. Acho super bacana esse trabalho. Mas hoje eu vou usar um outro cara, que faz algo um pouquinho mais caretão, assim, né? Não é tão despojado que nem esse, sei lá, o Clóvis de Barros, o Karnal, o Cortella e o Pondé. Eu acho que são os 4 aí da área da filosofia no Brasil, né, que tentam traduzir de alguma forma para o público em geral conhecimentos acadêmicos. E eu gosto muito desse cara, está na nossa bibliografia, mandei um PDF pirata lá para vocês, esse livro aqui. Esse cara se chama Michael Sandel, ele é professor, um norte-americano, né, estadunidense, professor da Universidade de Harvard, professor da Faculdade de Direito,
só que ele é professor da faculdade, especificamente do curso de Filosofia Política. Eu vou mandar depois para vocês o link, tem no YouTube um curso, um semestre inteiro de aula dele. Até editado, tem cortes, eu acho que eles fizeram um programa de TV lá nos Estados Unidos sobre isso. Então tem todo o semestre dele e é genial, assim. Eu acho, não me lembro se tem um terceiro, mas junto com o Sapiens lá do Harari, se eu fosse recomendar para vocês lerem um livro o semestre todo, eu recomendaria esse do Sandel. Acho que mais do que o Sapiens. Se eu fosse escolher esse Justiça, o que é fazer a coisa certa, desse professor Michael Sandel, é o que eu recomendaria. É o trabalho assim mais estruturado, mais organizado, né? Porque é por escrito, mas o conteúdo muito semelhante dessas aulas aí que tem no YouTube. Então, quem gosta de ler o livro, pode ler o livro, tem o PDF lá nas duas plataformas que a gente está utilizando para a disciplina. Quem preferir assistir vídeo ou as aulas, né? Tem as aulas também disponíveis. E é bem interessante as aulas dele, que tem, não é a mesma dinâmica que a gente vai adotar aqui na nossa disciplina, mas tem algumas semelhanças, porque ele também interage bastante com os alunos dele. É o cara, diz que ele é o recordista de matrículas em Harvard. Né? Todo mundo quer fazer aula com ele lá, de diferentes cursos e tal. Então a aula dele não é numa sala, é num auditório, num teatro, 3 andares, sempre lotados de gente. Essas aulas gravadas, acho que é lá pelo ano 2000, porque era o Bush, o presidente dos Estados Unidos na época. Mas todas as discussões super válidas até hoje. Fala sobre sexualidade, sobre cotas, sobre igualdade, justiça, e sempre trazendo, né, mais do que o Harari, que eu citei, o Sandel que traz, explica de uma maneira muito boa também autores muito clássicos e alguns complicados. O Kant, eu fui entender mesmo, né, consegui juntar os pontos do Kant quando eu assisti às aulas desse cara e depois li o livro. Eu consegui entender muita coisa que eu só lendo direto o Kant não tinha conseguido entender, como ele explicou. Então eu recomendo muito, tá? E esse exemplo que a gente vai trabalhar na aula de hoje é o exemplo que esse professor usa na primeira aula, no primeiro vídeo da aula. Ele traz, acho que ele traz 2 exemplos que a gente vai usar hoje, e o terceiro ele apresenta na segunda aula desse curso dele. E o primeiro é bem possível que vocês já tenham conhecido, o exemplo do bondinho, porque ele é muito usado para se discutir o que é justiça, né, em cursos de direito ou de ciência política. Mas o que eu queria começar esclarecendo... Bom, primeiro que esse exemplo não é meu, não é nem do professor Sandel, é lá dos anos 60, ele é super utilizado de diferentes maneiras. Eu trouxe aqui uma versão desse exemplo, mas existem diversas outras, eu posso depois discutir mais a fundo com você, se a gente tiver tempo. Mas o bacana, que eu acho porque que o exemplo funciona também, porque ele é rodado, esse exemplo, né? Ele já vem há bastante tempo sendo utilizado por diversos professores, então ele vai sendo melhorado, e por isso que eu acho que ele é o melhor exemplo, né? Porque ele é o mais bacana, do que mais nos faz pensar, assim, porque é bem redondinho, acho que ele funciona muito bem. Mas antes da gente entrar no exemplo, eu quero explicar uma coisa que tem a ver com a explicação do professor Sandel e tem a ver com o título, o subtítulo, na verdade, do livro dele, né? O título é Justiça. Tá? A gente não vai trabalhar como se fosse justiça, porque a gente tem na semana que vem que a gente vai trabalhar o conceito de justiça, que eu uso uma abordagem um pouco diferente da dele, porque eu acho que aqui, pelo menos nesses primeiros exemplos, se encaixa melhor na discussão do conceito sobre ética, tá? Do que de justiça. São muito semelhantes, muito próximos, né? São, acho que, etapas, né? Um indo em direção à outra. Ética, né, servindo como base para a gente entender o que é justo. Só que o subtítulo do livro do professor Sandel é O que é fazer a coisa certa. Né? Eu acho que isso, então, em vez de pensar sobre justiça, em vez de pensar sobre ética, que pode nos trazer cargas diferentes, sei lá, falou de justiça, vocês vão pensar em direito. E aí vocês vão querer usar, sei lá, talvez, né, quem for mais da área, talvez traga, né, sei lá, o arcabouço jurídico do Brasil, né? Lá nas aulas do professor Sandel, muitos alunos traziam isso, como tinha muitos alunos do curso de Direito, e vinham, não, mas tem, né, o tipo tal do Código Penal que pode ser usado, tem a exceção do não sei o que. Esse cara esquece direito, né? Porque cada país tem as suas regras, os seus sistemas, seus procedimentos, então não é de procedimento. Os exemplos da nossa aula de hoje, eu não quero saber o que vocês acham que levaria alguém a ser preso ou não.
tá? O que inocentaria, pelo menos não nos dois primeiros exemplos. Tá? Então, e também esqueçam ética, porque ética vai trazer aí uma discussão do que é ética, o que é não ética, o que é moral, o que é imoral, a moral. Não é isso, não quero que vocês entrem, porque isso também vocês podem trazer conceitos de outros autores. Eu quero que vocês esqueçam direito, esqueçam ética, esqueçam todos os autores, e que a gente sente aqui numa boa, como se tivesse uma mesa de bar aqui conversando, tá? E que vocês pensem esse subtítulo, o que é a coisa certa a fazer? Né? Porque eu acho que isso é mais cotidiano, né? A gente saber o que é certo, o que é errado, é uma coisa mais simples, não traz tanta teoria por trás, né? Tanta carga valorativa por trás. Então, pessoal, vou fazer algumas perguntas para vocês na aula de hoje. Eu quero que vocês me respondam, de preferência, assim, sem pensar muito, tá? Não precisa fazer grandes reflexões, né? Pensem o quanto vocês acharem necessário, mas não se preocupem muito, porque, como o subtítulo ele fala, né? Já levanta essa discussão sobre o que é certo fazer. Nessa aula aqui não tem resposta certa, tá? Então, fiquem super à vontade. É anônima também, você sabe lá, a gente vai usar o Mentimeter, as respostas de vocês são anônimas. Eu não tenho nem como saber quem respondeu numa pergunta uma coisa para saber se respondeu a mesma coisa na outra pergunta, tá? Não tenho como acompanhar as respostas de cada um. Então, fiquem super à vontade para responder o que vocês quiserem, indo assim, no instinto mesmo, né? Ah, nessa hora eu acho que eu faria isso. Depois pensa. Primeiro responde, depois pensa o porquê que vocês responderam aquilo, tá? E não tem resposta certa. E depois, quando a gente terminar a aula, eu explico o que está por trás desses exemplos que a gente vai usar. Eu vou passar para vocês aqui primeiro o nosso velho link lá do Mentimeter, né? Então www.mente.com. Deixa eu ver qual é o nosso código de hoje. Cadê, diabo? Não está aparecendo aqui para mim. Ixi. Por que está sem código isso aqui? Será que estou fazendo alguma coisa errada? Espera aí. É verdade. 7561812. 7561812, tá? Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Quem quiser, me chame aí, por favor, tá? Isso aqui eu vou passar, isso aqui eu já vi, já falei, depois os outros eu passo para vocês depois. Deixa eu só ver o que está rolando aqui no chat. Vai ter forms? Vai. Deixa eu já mandar então logo para vocês aqui. São as mesmas perguntas do forms. Rapidinho aqui, gente. Esse é o forms, tá, pessoal? Lembrando, tá, que a gente está começando o nosso primeiro tema, né, no formato que a gente vai usar ao longo do resto da disciplina. Então, como é que vai ser? A gente vai ter essa aula de apresentação hoje, tá? E através do Forms é que eu vou saber quem é que acompanhou a aula ou agora ao vivo ou que assistiu depois pela gravação no YouTube. E esse preenchimento do formulário do Google é o requisito para vocês poderem participar do debate na nossa aula de quarta-feira, onde a gente vai debater o tema que a gente está discutindo hoje. E também é o requisito para vocês poderem enviar os argumentos escritos. Tá? Tanto o debate quanto os argumentos escritos são as nossas duas formas de avaliação que valem pontos. Então, quem quiser ir respondendo o Google Forms no meio da aula, aqui não tem problema, tá? Ao mesmo tempo, o Mente e o Google Forms pode fazer isso. Quem quiser deixar para depois também, aí fica como vocês acharem melhor. Fala aí, DJ Clayton Rasta. Opa, professor, beleza? Beleza. A gente tem até quando para responder esse forms mesmo? Até antes da aula de quarta, para participar do debate e até antes, como vocês vão ter o prazo até domingo para me enviar os argumentos escritos, então até antes de vocês enviarem, né? Se alguém enviar na quinta, o argumento escrito tem que ter primeiro respondido o Forms. Se quem deixar para domingo, pode até domingo responder o Forms, só daí vai ter perdido o debate.
Tá? Então, Beleza. antes da aula de quarta para o debate e antes do momento de vocês enviarem os argumentos escritos. Até domingo. Ah, tá certo. Tá certo. Valeu. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Nada? Então vamos lá, pessoal. Eu vou passando umas imagens aqui que eu fiz uma montagem muito tosca, tá? Com Paint aqui na... Eu roubei uma imagem da internet e fui adaptando para as nossas necessidades. Na verdade, eu fui tirando print de um vídeo e depois editando com Paint. E eu sou muito tosco no Paint, mas eu vou explicando para vocês aí também as imagens que estão aparecendo, que é o que mais importa, é a minha explicação aqui, tá? Então, prestem atenção no que eu vou explicar, porque são os parâmetros para as decisões de vocês. Primeira coisa, eu quero que vocês imaginem que vocês são, que tem um bondinho vindo num trilho, né? Um bondinho, um trem pequeno, né? Vindo num trilho. Esse bondinho está andando a 100 km por hora e ele fica sem freio. Né? Ele não perdeu o freio, deu um problema técnico no bondinho, o bondinho ficou sem freio. E vocês estão fora, né, de fora do trilho, olhando o bondinho, vocês percebem, né, que aconteceu isso, que o bondinho está sem freio e que ele está vindo muito rápido, e conseguem perceber que logo à frente, nesses trilhos, tem 5 pessoas, 5 trabalhadores ali que estavam consertando os trilhos do trem, né? Se o trem seguir reto, ele vai inevitavelmente atropelar aquelas 5 pessoas que estão trabalhando ali no trilho do trem. Vocês estão do lado de fora, não tem muito que vocês possam fazer, mas vocês se dão conta que do lado de vocês tem uma manivela que muda a organização ali dos trilhos e faz com que o bondinho mude de rota e pegue um outro caminho pelos trilhos, que vem logo ali abaixo, né? E nesse segundo caminho, nesse caminho paralelo, não tem os 5 trabalhadores, só tem um trabalhador consertando os trilhos também. Né? Eles estavam ali trabalhando, achando que o bondinho ia parar antes de chegar neles, mas como o bondinho ficou sem freio, né? O bondinho inevitavelmente vai atropelar alguns ou algum dos trabalhadores. O que vocês podem fazer? Só tem 2 coisas que vocês podem fazer. Vocês são, para quem está vendo a imagem aqui, o cara de chapéu ali, segurando a manivela, tá? Então, vocês estão do lado de fora do trem, fora dos trilhos, tem uma manivela do lado, e vocês podem não mexer na manivela, fazendo com que o bondinho siga reto a 100 km por hora e atropele os 5 trabalhadores. Eles estão ali ocupados com o trabalho, eles não estão vendo o bondinho vindo, não tem como avisar eles, não tem como fazer nenhuma outra forma de evitar o atropelamento deles. Se vocês não puxarem a manivela, os 5 vão ser atropelados. Tá? E pelo tamanho do bondinho e pela velocidade que ele está, vocês também conseguem ter certeza absoluta de que os 5 serão mortos na hora, porque não tem como sobreviver a um impacto tão forte assim. A única alternativa que vocês têm é puxar a manivela do bondinho, fazendo com que o bondinho vá para os trilhos paralelos ali, logo abaixo. Só que nesse caso, vocês salvam os 5 trabalhadores, com certeza, mas também, com certeza, vocês vão acabar matando o um trabalhador que está ali sozinho no trilho de baixo. Ou seja, vocês só têm 2 escolhas. Ou vocês deixam o bondinho seguir reto, não fazem nada, né? Deixa o bondinho seguir reto e fazendo com que ele mate 5 trabalhadores, ou vocês puxam a manivela e salvam os 5 trabalhadores, mas matam o um trabalhador que está consertando o trilho sozinho logo abaixo. E lembrando o que eu expliquei para vocês, não interessa o direito, não interessa qual seria a responsabilidade de vocês, né, se vai ser preso ou não, não interessa o que é justiça, o que não é, o que é ético, o que não é. Vamos para uma coisa mais simples. O que vocês acham que é a coisa certa a fazer, de dentro de vocês, o sentimento de vocês? Qual é a sensação que vocês têm dentro de vocês, que, né, a consciência de vocês fala com vocês, diz, olha, fulaninho, fulaninha, faz isso porque isso é a coisa certa a se fazer numa situação dessas. Lembrando, você só tem 2 opções. Qual a coisa certa a fazer? A opção 1 é deixar o bonde seguir reto e matar 5 pessoas. A opção 2 é fazer o bonde virar e matar uma pessoa. O que vocês fariam? Temos uma pessoa que disse que deixaria o bonde seguir reto, matando a 5. 3 pessoas agora já disseram que fariam o bonde virar e matar uma. 4-1. 5-1. Se alguém tiver alguma dificuldade, pessoal, para acessar o Mente, me avisa.
Lembrando lá www.mente.com, e o nosso código de hoje é 7561812. Tá? As perguntas do formulário do Google são exatamente as mesmas, tá? Então, quem quiser economizar tempo e trabalho, pode também ir preenchendo lá, que é essa mesma pergunta, a primeira, lá do Google Forms. Maravilha, já temos 8 pessoas que responderam, a gente tem 11 pessoas na sala agora, faltam 3. Vamos começar, caramba, 4-5 agora. 4 pessoas disseram que deixaria o bonde seguir reto, matar 5 pessoas, e 5 pessoas disseram que fariam o bonde virar e matar uma. Ainda temos 2 pessoas que podem responder e mudar um pouco o nosso resultado. Ixi, empatou. É a primeira vez que isso acontece, estou numa turma diferente dessa vez. Mas vamos lá, vamos começar pelo pessoal que disse que faria o bonde virar ali para o trilho de baixo, e salvando, né, os 5 trabalhadores de cima e matando um trabalhador de baixo. Quem respondeu ali a segunda opção, né, que faria o bonde virar e matar uma pessoa, alguém se arrisca a me explicar o porquê que respondeu isso? O que lógica estava por trás? Oi? Eu acho, eu vou ter nessa, eu acho que tipo, seria aquele meio saldo de vidas, né? Do tipo, 5 pessoas podem viver, a gente pode deixar 5 pessoas viver e, enfim, condenar, né? Não propositalmente uma pessoa para que essas outras 5 possam viver. Então seria mais um saldo positivo, assim. Pelo menos foi esse meu raciocínio. Saldo positivo, tu está dizendo a cálculo ali de 5 menos 1 sobra 4, tu está no lucro 4 vidas, é isso? Isso mesmo. Então, uma questão quantitativa, né? Então, isso é importante, tá? Aqui, quando eu dou essa aula, quando eu comecei dando essa aula presencialmente, né, que era antes da pandemia, e como eu não sei desenhar, eu desenhava aqueles bonequinhos palitinhos, assim, e fica um igual ao outro, tá? No desenho aqui, que foi o vídeo que eu achei, o cara, depois vocês vão ver, ele usou os personagens lá do gordo e o magro, né? Ele faz desenhando os personagens, cada um com uma característica diferente, para mostrar que são pessoas diferentes, mas a ideia aqui é a gente imaginar que são pessoas iguais, tá? Não, a gente não conhece ninguém, né? Não tem diferença de idade, de família, todos teoricamente estariam na mesma situação, seriam pessoas equivalentes. Tá? Então, o DJ Clayton Rasta explicou que para ele a questão é quantitativa, numérica. Né? É melhor matar só, é menos pior, na verdade, né? Imagino, matar só uma pessoa do que matar 5. Né? Ele falou que ele sai o saldo ali, né, de 4 vidas a menos sendo desperdiçadas, né, levadas à morte. Fui pela mesma lógica. Targaryen diz que também. Alguém desses que... a Gamorra também. Tá, então já temos 3 dos 5 aqui que disseram que iam fazer o bonde virar para matar uma. Forrozinho também já tem 4 dos 5. Alguém usou outra lógica? Tem alguma outra razão para fazer o bonde virar e matar uma pessoa que não seja a questão quantitativa? Professor, eu pensei assim nessa lógica, mas eu ainda pensei outra coisa, que você não fazer nada também é fazer alguma coisa. Então, se eu não tiver, assim, se eu escolhesse não interferir, eu também estaria interferindo nesse caso. Então, meu critério foi, já que eu vou ter que tomar uma escolha, eu vou escolher a menos danosa. Então, acabei escolhendo isso. Vamos esperar para ver o que o pessoal do outro grupo vai dizer, mas eu já adianto para vocês que eu já vi muita gente que responde que deixaria o bonde seguir reto, dizendo isso: olha, eu lavo minhas mãos, cara. Não tenho nada a ver com isso, não fui eu que estraguei o freio, né? Então eu prefiro não fazer nada, não me envolver na morte das pessoas. Então, mas, né, o contra-argumento pode dizer, mas exatamente o que tu colocou aí, Abelão, né? Não fazer nada, tudo bem, é não interferir no processo, mas é tomar uma decisão, né? É fazer uma escolha de não fazer nada. Então, tu poderia, né, ter salvo 4 pessoas, né, no saldo ali que o DJ Clayton falou, mas tu preferiu não interferir, mesmo sabendo que isso resultaria em um número de mortes maior. Vamos ver com os outros 5, eu estou surpreso.
Só para contar, vou botar vocês aí no cenário, eu uso esse mesmo exemplo nas minhas aulas aqui de ciência política na UNB, tanto assim como nas aulas de direito lá nas minhas turmas do Projeção. Qualquer disciplina que eu já dei, eu dou 3 disciplinas diferentes sobre direito constitucional lá no Projeção e já dei também a disciplina de ciência política. Eu sempre começo o semestre com esse exemplo aqui para falar sobre justiça, ética, o que é certo. E sempre, em todas as turmas, tinha assim, nunca foi 100%, tá? Em toda turma tem alguém que diz que deixa o bonde seguir reto e matar 5 pessoas. Mas fica entre 80% e 90% das pessoas escolhendo virar para matar uma pessoa e uns 10% a 20%, se muito 20%, olha, não sei se já chegou a 20% das pessoas dizendo que deixariam o bonde seguir reto e matar 5. Agora a gente teve um empate, meio a meio, estou surpreso aqui, porque eu sempre digo que a resposta é previsível, e dessa vez não foi. Os 5, ou A5, sei lá, né, que responderam aqui que deixaria o bonde seguir reto e matar 5 pessoas, quem é que se dispõe a nos explicar aqui por que fez essa escolha? JKL está dizendo, foi bem nesse sentido que você falou. Eu pensei em deixar o bonde seguir para não interferir, né? Azar, problema do pessoal que está ali, eu que não vou carregar na consciência, né, de não ter interferência. Tem muita gente que fala, pô, mas coitado do cara lá embaixo, né? O cara não tinha nada que ver com a história. Eu entendo, né? Entendo, né? Porque o processo, o fluxo natural ali da situação é que vai matar os 5 e o cara de baixo foi poupado pela sorte. Mas, no fundo, os outros 5 também não tem nada a ver com a história, são inocentes, né? Não fizeram nada de errado para serem punidos por isso também. Vão ter o azar de serem mortos sem nenhuma razão. Mas talvez uma aula presencial não responderia a mesma coisa. JKL, talvez seja isso, é verdade. Talvez a diferença seja que presencialmente as pessoas têm mais receio de dizer que deixariam 5 morrer. Professor, você consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Então, quando eu Quem é que está comecei... falando? Gil do Vigor. E aí, Gil? Beleza? Quando eu comecei a responder que o Menti já estava avançado, aí eu quis mais empatar mesmo, mas o argumento que eu utilizaria é que, nesse caso hipotético, a responsabilidade, entre aspas, acontece ali em decorrência do acaso. A partir do momento que você muda o curso dos acontecimentos, a responsabilidade de uma morte passa a ser sua. Então, eu acho que seria o caso de você não assumir a responsabilidade mudando o curso desse acontecimento. Até porque vamos supor que uma única pessoa se preveniu do acidente e você mudando o curso, acaba, consequentemente, mesmo assim, escolhendo que ela seja a pessoa que vai ser atingida. Então, essa responsabilidade passa a ser unicamente sua, digamos assim. Entendi. Meu papel aqui é provocar vocês, tá? Então, eu poderia dizer que se você estivesse andando na beira do rio e visse uma pessoa se afogando, vocês diziam, meu filho, azar o teu, não tem nada a ver com isso, não vou interferir, ou não? É diferente. Eu acho diferente porque, nesse caso, você não tem que escolher entre salvar 2 pessoas. Você tem a opção de salvar uma única pessoa, você pode salvar ela. Nesse caso, necessariamente alguém vai perder a vida. Entendi. Mas, como os colegas que responderam ali que fariam bom de virar, se tem, né, de acordo com as premissas aqui do exemplo, se tem a possibilidade de escolher a quantidade de pessoas que vão perder a vida. E eu posso dizer assim, ó, que tudo bem, é diferente o exemplo, porque num não morre ninguém, né? O do rio que eu citei, morre uma pessoa, não morre ninguém, vocês podem salvar. Mas na outra, e vocês vão estar salvando uma pessoa no rio. Nesse exemplo aqui, virando bonde, você salva 4 pessoas. Eu sei que é diferente, mas também é uma questão, né? Tem 4 pessoas que vão morrer, podendo serem salvas por vocês facilmente, só vocês se darem o trabalho de empurrar a manivela. Mesmo assim, não? Ou alguém mudou de ideia? Salva 4, mas mata uma, Esse é o problema.
E essa é a fundamentação que vai justificar esse lado mesmo. O ato de salvar não compensa o ato de matar. Ó, chegou o nosso 11º aqui para desempatar. Beleza, vai virar e matar uma pessoa só. Não sei se alguém está votando de novo também. Não me lembro como é que estão as configurações disso aí. Mas beleza, tivemos um desempate tardio. Ou salva uma e mata 4. Gente, complicado, tá? Bom, mas ficamos no empate. Vamos ver como é que vai funcionar esses nossos exemplos aqui com uma turma tão dividida. Mas vamos resumir, então, só dá para votar uma vez? Ah, beleza, então foram os 11 mesmo que votaram. Maravilha. Oi? Alguém comentou aí? Tem alguém com o microfone ligado, e não sei se foi por querer ou sem querer, só dá uma verificada aí. Se quiser falar, é só chamar. Buenas. O que eu resumiria disso aqui? Só para falar para vocês, depois eu tenho que achar, porque faz um tempo que eu não vejo, que eu não mexo nisso, mas eu imagino que esteja no ar ainda. Tem um site do MIT, lá do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, uma das maiores, melhores, mais conceituadas universidades de tecnologia do mundo, que eles têm há anos já no ar um site para qualquer pessoa do mundo entrar lá e responder perguntas muito parecidas como essa, né? Porque não sei se vocês chegaram a fazer associação, mas na discussão sobre carros autônomos, né, esses carros que não têm motorista, que dirigem sozinho, que a Uber, o Google aí estão tanto investindo nisso, sem problema, 4, tranquilo. Se tem esse problema, né, porque a gente vai programar um carro, né, para tomar decisões tipo essa, né? Aqui esse nosso exemplo, ele força a barra e ele funciona melhor que os outros porque é um trem num trilho. Então, é um fenômeno, né, mais controlado, né? Não tem tanta variedade de opções, menos complexo, né? Um carro pode virar, dar um cavalinho de pau, né, tentar fazer qualquer outra coisa. Eu me lembro que no começo tinha muita gente. Teve uma turma uma vez que me disse o seguinte: professor, um aluno perguntou, quando eu fiz essa pergunta, professor, e eu fazia pergunta, como eu não tinha o desenho, eu usava o exemplo da pessoa estar dentro do bonde e ser o motorista do bondinho. E poder só perder o freio, mas ainda podia virar o bondinho para o trilho de baixo. E aí as pessoas, teve um aluno, ou aluna, não me lembro, que me perguntou, professor, mas me diz uma coisa, do que é feito o chão em volta do trem, dos trilhos? Eu, como assim, cara? Não, do que é feito o chão? Eu, sei lá, velho, nunca pensei nisso, nunca me perguntaram isso. Não, é pedra ou é grama? Eu disse, por quê, velho? Tanto faz, sei lá. Escolhe. Eu disse, não, porque se for grama, eu vou me jogar do bondinho, para não ter que tomar a decisão. Se for pedra, não, eu fico dentro do bondinho, porque senão eu vou me arrebentar caindo do bondinho. O cara queria saltar do bondinho fora para não ter que tomar a decisão. Mas é isso, a vida real é assim, né? Eu achei também, se vocês botarem no YouTube, eu não me lembro qual foi os termos que eu usei quando eu achei esse vídeo aí para tirar os prints, tem uma série, pelo que eu vi é bem famosa a série, mas eu não conheço, então não sei dizer o nome para você, uma série de TV que usava exatamente esse exemplo do bondinho, só que tinha uns negócios de teletransportava, uma coisa, não sei sobre o que tratava, assim, mas algum personagem conseguiu botar o professor, tipo eu, assim, dando aula para você, dizendo, olha, é muito melhor virar o bondinho, porque vai salvar mais vidas, não sei o que lá, e o cara, aí tinha um cara meio mágico, sei lá, sobrenatural lá na série, que jogava o professor nessa situação, do bondinho, né? O professor começava a filosofar, dizendo, não, porque aqui tem que fazer o cálculo, não sei, racional disso, daquilo, não sei o quê. Enquanto o professor falava, o bonde atropelou o 5, matou, voou sangue para todo lado. E os caras viram, cara, na hora, né, na hora da vida real mesmo, tem tantos outros fatores que envolvem. Tem gente que trava, né, não faz nada, não consegue nem pensar. Tem gente que vira herói, consegue salvar todo mundo, vai se jogar na frente do trem e vai salvar os 6, sei lá. A vida real é mais complexa, né? É isso que eu estou querendo dizer. E aqui o objetivo é simplificar essa complexidade, que a gente já conversou, para poder discutir, né, conceitos, ficções, né, criadas por nós seres humanos, que é de que existe uma coisa certa a fazer. Né? Na natureza não existe, que nem eu estava falando da cobra e do passarinho, o exemplo que eu dei para vocês, quando a cobra come o passarinho. Não tem justo, injusto, certo, errado, ético, antiético. Tem o que acontece. Né? E no mundo real, se a gente estivesse nessa situação, o mundo real não tem certo ou errado. É nós, seres humanos, que criamos esse conceito do que é certo ou errado de se fazer nessa situação. Imagina quarta-feira, nem esquenta, não atrapalhou nada. Só achei que tinha alguém querendo falar aqui, só por isso que eu te chamei. Fica tranquilo.
Então, a vida real não tem esse gabarito, né, que eu falei para vocês, não tem a resposta certa do que é certo fazer. E vimos aqui na nossa aula, aqui na nossa turma agora, como é dividido e como existem argumentos para os dois lados, né? Mas vamos para o próximo, pessoal, porque eu quero seguir ainda nessa pegada do bondinho e mudar um pouco o exemplo para ver se vocês continuam fazendo a mesma coisa. Vamos guardar esse resultado aqui. Foi 6-5, foi parelho, mas acabou ganhando aqui por pouco, diferença mínima, o pessoal dizendo que faria o bonde virar e matar uma. Qual era a razão desses 6 aqui, aparentemente? Né? A questão quantitativa. Né? É melhor matar uma, é menos pior, né? Quer dizer, é melhor salvar 5 do que salvar 1, certo? Essa foi a lógica, pelo que eu entendi, das pessoas que votaram desse jeito. Quem votou ali para deixar o bonde seguir reto, dizer, ó, não interfiro, né? Porque não quero sujar minhas mãos aqui pela decisão de levar alguém à morte, mesmo que quantitativamente, né, seja menos pessoas, mas o cara não ia morrer, não vou ser eu que vou fazer ele morrer. Pelo que eu entendi, né, seriam essas as razões principais aí por trás de vocês. Eu estava falando do MIT, né? O MIT tem esse site que vai mostrando carros, carros não, ele mostra um exemplo, um desenho bem tosco, assim, de situações onde um carro tem que decidir o que fazer. Vai ter um acidente, o cara perdeu o freio, sei lá, fechou o sinal, e o carro ou desvia para um lado e tem uma velhinha atravessando a rua, ou desvia para o outro e tem uma criança, né? E aí vocês têm que tomar decisões, são várias perguntas em diferentes contextos, né? Às vezes essa é a quantidade, tem 5 pessoas do lado e um do outro, às vezes é vocês que vão morrer de dentro do carro, ou vocês vão matar a pessoa de fora, às vezes são animais e humanos, né? Então, e vai testando, né, o que nós entendemos como certo de fazer, e o MIT vai reunindo todos esses dados desse site para tentar montar o algoritmo que vai determinar o que o carro autônomo efetivamente vai fazer. Né? Por que isso? Porque, no fundo, quando se tiver, né, já tem de forma experimental, mas quando se tiver na prática funcionando por aí, a pleno vapor, esses carros autônomos na rua, esses carros não vão tomar decisões, porque eles não pensam, né? Por mais que tenha inteligência artificial aí por trás, e machine learning e outras ferramentas, que os computadores vão aprendendo coisas, mas no fundo ainda é com base a partir de uma programação inicial, né? Esses parâmetros a gente quer já definir para o carro, para esse computador que vai guiar o carro, né? Dizer, olha, quando tiver numa situação dessas, sei lá, uma das explicações que eu já vi é mata o velhinho, né? Porque o velhinho já viveu e a criança tem mais vida pela frente, então tem um potencial de vida maior na criança, é melhor matar o velhinho que já viveu a vida, né? Eu tenho um questionamento, se a gente for falar de uma árvore, né, essa lógica para mim se inverte. Né? Se eu for derrubar um brotinho de uma planta que está crescendo, eu arranco sem problema nenhum. Uma árvore novinha, é tranquilo. Agora, uma árvore milenar, centenária, né, eu acho um pecado a gente derrubar, né, porque já viveu tanto tempo, né, são raras as árvores que viveram tanto tempo. Por que a gente não pensa assim com os seres humanos também? Porque, né, bobagem, professor, que loucura, carros autônomos, isso é muito longe da nossa realidade. Gente, não faz muito e tal, se bobear, agora tem gente tomando decisões como essas aqui no Brasil, um médico, uma enfermeira, que tem que decidir quem intuba lá em Manaus, né, quando está faltando oxigênio. A pessoa tinha que decidir qual tinha tantos pacientes, uma galera ia morrer, outros iam talvez sobreviver, porque iam receber, sei lá, um intubador lá, ou oxigênio, que não tinha para todo mundo. E eu vi até um vídeo, quando começou a pandemia lá na Espanha, de médicos tendo uma aula sobre isso, né, sobre essa lógica. E na medicina eles usam a lógica, basicamente, aqui do matar um, porque o quantitativo é importante. Tem outros critérios de qualidade de vida, de doenças, não sei o quê, da chance que a pessoa tem de viver mais tempo e uma vida com qualidade, e aí o médico decide dessa forma. Né? Mas a gente está chegando no ponto onde a gente vai ter que botar num computador e dizer para o computador, olha, tu que vai dirigir o carro agora e segue isso. Para nós, humanos, o certo a fazer nessa situação é isso e aquilo é errado. E vejam que aqui na nossa turma ficou bem dividido da gente saber o que é certo e o que é errado fazer, né? 6 pessoas iam programar o computador que dirige o carro de um jeito para matar uma pessoa, 5 pessoas iam dizer para o computador, dizer, ó, segue reto e mata os caras que estão na frente, não faz nada, porque é melhor, tá? Ou menos pior. Então, existem diversas situações práticas mesmo, concretas do dia a dia. Não, isso aqui não é somente filosofia. É filosofia, mas não é só filosofia.
Mas o que eu quero tirar desse primeiro exemplo é essa lógica. Para 6 pessoas, então é melhor matar menos pessoas. Tá? A questão quantitativa é o principal. Sendo maquinista, eu desviaria. Tudo muda, né? Eu acho que tem várias situações. Eu sempre brinco também, pessoal, que se na vida real, né, a gente poderia saber quem são as pessoas que estão ali. Sempre que eu fosse responder isso aqui, eu diria que eu estaria com 6 aqui, eu viraria para matar menos gente, tá? Mesmo sabendo que eu ia carregar nas minhas costas aqui, na minha consciência, o peso de ter matado uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, mas ia me consolar dizendo, pelo menos aqueles outros 5 lá eu salvei. Agora, se fosse o meu filho, o 1 ali de baixo, cara, vocês podem enfileirar 5.000 pessoas ali no trilho de cima, que eu acelero o bondinho e passo dando gargalhada por cima dos 5.000 para salvar meu filho. Tô nem aí para os 5.000 que eu não conheço. Tá? E mato 5.000 para salvar meu filho, com toda certeza. Então, qualquer pequena mudança que a gente faz de quem são as pessoas, qual é a situação, ou se a gente está como maquinista, se a gente está, né, mexendo com a alavanca, muda todo o contexto e a gente pode chegar a resultados bem diferentes. Carlos Marques está dizendo que quando você é maquinista, estar com a mão no volante parece que é uma escolha mais equivalente, direita ou esquerda, do que fora dele ligar ou desligar. Parece que tu é obrigado, né, a tomar uma decisão, né, ir para a esquerda ou para a direita. Mas o exemplo sempre traz isso, de que não é esquerda ou direita, é reto, ou seja, não fazer nada, ou desviar, né, mesmo sendo maquinista. Então, por isso que, de certa forma, acaba sendo também parecido aí com a alavanca. Tá? A alavanca eu vou mostrar agora no próximo para vocês do porquê, porque tem a ver com o próximo exemplo. Vamos ver aqui. Agora, pessoal, imaginem eu toscamente ali apaguei o cara da alavanca. Dá para ver ali que o pente foi usado, né? Quem tiver numa tela um pouco maior fica fácil de ver. A situação é muito parecida, tá, pessoal? O bondinho está vindo a 100 km por hora, os 5 trabalhadores estão ali na reta. Não interessa mais o trabalhador de baixo, tá? Esqueçam ele está ali ainda, mas ele não faz mais parte do problema. E também não tem mais vocês ali com a manivela. Não existe a manivela mais. Tem o bondinho e o trilho vai reto e vai matar os 5. Não tem mais outro caminho de trilho, não tem mais manivela, não tem nada. A única coisa que tem é o seguinte: vocês estão em cima da ponte com um amigo de vocês ali, não sei se vocês conhecem o personagem do gordo e o magro. Imaginem que vocês são o magro ali, tá? O cara que está com o dedo no queixo ali pensando o que fazer. E o amigo de vocês é o gordo, tá? E o cara tá ali bobeando, bem na beira da ponte, né? Meio inclinado ali, olhando para baixo, espiando para ver o que vai fazer. E vocês se dão conta, né? Na verdade, não é amigo de vocês, tá? É um desconhecido, né? Porque o exemplo fica melhor assim. Então, o gordo é um desconhecido para vocês. Vocês não têm a manivela para fazer nada, o bondinho vai matar os 5, mas vocês têm uma opção. Vocês podem empurrar o gordo ponte abaixo. Deixa eu seguir aqui com a minha super animação. E se vocês empurrarem dele ali, só um empurrãozinho, bem de leve, não precisa nem fazer força, tá? O gordo vai cair e ele vai cair exatamente em cima do trilho, onde passaria o bonde. Só que o corpo dele é tão avantajado, né? O tamanho é de tal dimensão que ele consegue, certamente, né? Estamos num exemplo teórico, vamos aceitar essa premissa sem maiores questionamentos, mas vamos imaginar que fosse possível ter essa certeza, essa garantia de que a massa corporal dele é suficiente para parar o bondinho. Então, o bondinho vai bater nele, com certeza vai matar ele por causa do impacto, mas vai parar nele e não vai atropelar os outros 5. Tá? Então, vocês vão estar matando uma pessoa para salvar 5. E aí, eu pergunto de novo para vocês, especialmente para quem respondeu que iria virar o trilho para matar uma pessoa, porque matar um é menos pior do que matar 5. Nesse caso, o que vocês fariam? Qual é a coisa certa a fazer? É deixar o bonde seguir reto e matar 5 pessoas, ou empurrar o gordo da ponte, matando só ele e salvando os 5? 2-1, 3-1 para deixar o bonde seguir reto. 4-1, 4-2, 6-2. Eu tenho muito medo de quem responde que empurraria o gordo. Tem que andar longe dessas pessoas, né?
Tô brincando, tá, pessoal? Entendo que tem justificativo. Fiquem à vontade para responder isso. Buenas. Já temos um lado vitorioso aqui com uma margem bem maior. Tem mais uma pessoa, pronto, fechou. 9-2, pessoal. Tá? Beleza, vocês me surpreenderam com um empate técnico na primeira pergunta, mas nessa aqui vocês seguiram o clichê. Aqui sempre, muito pouca gente empurra o gordo ou mata uma pessoa, né, para salvar as outras 5. Por quê, pessoal? Quem disse... vamos perguntar para os outros, na verdade. Se a gente tinha antes 5 pessoas que deixariam o bonde seguir reto, né, matando os 5, agora a gente passou a ter 9 pessoas que deixariam o bonde seguir reto, matando os 5. Quem que mudou de opinião? Quem que antes faria o bonde virar para baixo para matar um, salvando os 5, e agora mudou de ideia? Disse, não é melhor salvar mais pessoas. Vamos ver, quarta-feira está respondendo aqui. Ele não deu causa e não era vítima potencial. Sequer participava do evento. Não parece adequado que poderia ser implicado por essa dificuldade. Cara, mas o cara de baixo lá, que vocês, não sei se foi o teu caso, quarta, que diria que viraria para matar, também não tinha nada que ver, não deu causa, não estava implicado no evento, estava no trilho de baixo, né? O cara, o gordo ali em cima da ponte está até mais próximo, né? Está em cima do trilho. Viraria para matar. Antes tu viraria para matar um, salvando 5, né? E agora tu mudou de ideia, é isso, quarto? Basicamente, a pegadinha aqui para você é o seguinte: vamos supor que o bondinho fosse autônomo, tá? E vocês tivessem que programar ele de forma antecipada, dizendo o que é o certo a fazer. Na primeira situação, vocês teriam programado, bondinho, quando tiver uma situação onde entre matar 5 e matar 1, vocês tiverem que fazer uma escolha, escolham matar 1, porque matar 1 é menos pior. Tá? E agora vocês estão dizendo, bondinho, não, nessa situação matar 1 é pior do que matar 5. Certo? O que mudou de um exemplo para o outro? Quem que Pessoal, eu acho que é porque a gente, nesse caso, acho muito pesado, assim, sei lá, você empurrar uma pessoa, porque a quarta-feira falou, justamente, né? É uma pessoa que, tipo, tava ali por cima e você, vai lá. Tipo, você tá obrigando um sacrifício, sabe? Eu não sei, parece a mesma coisa quando a gente fala, mas o sentimento é diferente, assim, pelo menos foi a minha percepção, né? O sentimento de você empurrar uma pessoa para matar os outros, para salvar os outros, sei lá, parece que você tá sujando diretamente as suas mãos com sangue, sabe? Em vez de você só puxar uma manivela. Entendi. Então, deixa eu te adaptar o exemplo, então. Então, imagina que o gordo está em cima da ponte igual, só que vocês não estão lá em cima com ele. Vocês estão lá embaixo com a mesma manivela, aquela que vocês usaram para fazer o trem mudar de trilho, só que agora essa manivela abre um alçapão que está embaixo do gordo na torre. Em vez de empurrar, você só puxa a manivela, o alçapão abre e o gordo cai em cima do trilho. Muda? Aí tu puxaria a manivela para derrubar o gordo em cima do trilho? Pois é, professor. Eu acho que isso torna as coisas menos impessoais, assim. E tem até uma discussões sobre a evolução da guerra, né? E como as armas de pólvora deixaram a situação, as guerras e as mortes muito mais impessoais, né? Você atira a esmo, assim, você pode acertar milhares, sei lá, umas 10 pessoas, sabe? Umas dezenas. Mas se você tivesse com uma faca, você estiver perto da pessoa e vem a pessoa morrer, é totalmente diferente, né? Sim. A espada e tal. Então, acho que seria nesse mesmo princípio. Tu mudaria de opinião se fosse para puxar a manivela para derrubar o gordo, aí tu puxaria a manivela? Eu não sei se eu mudaria, mas eu acho que eu sentiria um pouco mais confortável de fazer. Entendi. Sim. Entendi. Uhum. Mais alguém? Deixa eu ler aqui o Forrozinho, está dizendo que nessa lógica, porque eu mataria ele e não me jogaria, a minha vida vale tanto quanto a dele. Ele deve pensar da mesma forma que eu. Melhor deixar o bondinho seguir. Entendi. Já teve gente que pensou, por que não te joga, né? Nesse caso, o exemplo é para tu ser magro, para não ter essa opção, né? Por isso. Mas realmente seria uma opção. Tem uma série de vídeos nesse sentido, é em inglês, mas ele explica um pouco dos dilemas e monta a experiência ao vivo para as pessoas decidirem no final. Eu vou olhar aqui depois o link, tá? Se eu abrir agora, eu vou bagunçar nossa aula. Mas quem quiser também abrindo aí. Agora eu acho que só o primeiro vídeo fala do assunto.
Tá, eu não sei o que que é isso aí, mas depois eu dou uma olhada, tá? Mas tem muito, tem vários. Eu achei uns muito fraquinhos, né? Como tudo no YouTube, aí tem umas explicações muito ruins, mas tem umas muito bacanas. Eu já falei essa da série, que daí os caras mostram, bota a pessoa na situação real. Esse vídeo dos desenhos aqui que eu estou usando, ele é bem feitinho, negócio muito bem desenhado, né? Negócio muito bem apresentado. Então, acho bacana. Recomendo aí se vocês procurarem. Se acharem algum interessante, me passem aí, que eu gosto de conhecer. Bom, tem várias, como eu disse, tá, pessoal? Então, tem muitas variações aqui desse exemplo. Tem um que o trilho é circular, então se ele passa por um e depois ele vai voltar, vai atropelar o outro ao mesmo tempo. Tem um que eu acho muito bacana, que é uma provocação, que eles dizem assim, ó, imagina que num lado, numa ponta do trilho, tem um bebê inocente e na outra ponta tem uma Ferrari. Qual que vocês vão? Vocês deixam o bondinho atropelar a Ferrari, destruir a Ferrari, ou o bebê? Imagino, espero, né, que vocês estejam pensando em atropelar a Ferrari do que o bebê. Eu acho que é uma questão de humanidade. Mas o exemplo traz o seguinte, só tem um detalhe. Essa Ferrari é a materialização de todos os recursos, toda a renda que vocês já tiveram, né, todo o dinheiro que vocês já conseguiram guardar ao longo da vida de vocês. Ela é a poupança de vocês. Né? Imagine que vocês guardaram o dinheiro a vida toda e investiram, né, digamos assim, numa Ferrari para vender depois, para ter a grana para a aposentadoria de vocês. Todo o futuro de vocês, a vida de vocês, futuro financeiro, depende daquela Ferrari. Vocês destruiriam a Ferrari, que representa todo o futuro financeiro de vocês, para salvar o bebezinho inocente no outro trilho, ou vocês deixariam o bebê, atropelariam o bebezinho para salvar a Ferrari? Eu imagino que mesmo assim vocês, né, foram já treinados a dizer que não. Que imagina que eu ia matar um bebezinho inocente por questões materiais. E aí, não me lembro onde é que eu vi isso, mas daí o pessoal dizia, só que, gente, é isso que a gente vive o dia todo. Né? Todos os dias a gente tem que tomar decisões. Né? Existem, aqui no DF, tem crianças que vão morrer de fome, ou sei lá, de frio, ou de desnutrição, né? De violência, e que precisam de pouca coisa para a gente poder salvar a vida de uma criança não tão distante da gente. E a gente nem faria tanta falta para a gente os recursos, né, para isso. Mas a gente não vive fazendo caridade por aí com todo o dinheiro que a gente tem, né, abrindo mão dos bens materiais que a gente tem para salvar outros seres humanos. Então, na prática, por mais que no exemplo do bondinho, da Ferrari e do bebê pareça muito óbvio que a gente vai querer salvar o bebê, no nosso dia a dia a gente não aplica muito isso, não. Tá? Mas isso eu vou seguir aqui com os nossos exemplos, tá? Mas porque era só para dar essa ideia para vocês aqui, de que num exemplo a gente responde essa lógica quantitativa, né, de que é melhor matar um do que matar cinco, ou menos pior. Mas quando a gente muda, né, como o DJ Clayton ali falou, pô, empurrar o cara é chato, tá, puxar a alavanca não é tão ruim assim, mas não sei o que eu faria, né? E pelo que eu entendi, o DJ Clayton aqui disse que no primeiro ele puxaria a alavanca, não foi tão complicado, né? Mas continua sendo 1 contra 5, e dependendo de onde a gente coloca esse 1 ou esse 5, a regra muda. Né? Então, a regra que fundamenta a nossa escolha, a nossa decisão sobre o que é certo fazer, muda sim com coisas que é difícil a gente explicar qual é a diferença, né? O que mudou, por que estando em cima da ponte ou empurrando alguém, muda e virar a manivela para o trem e ir matar o cara do trilho do baixo não é tão ruim assim, é complicado, tá? Mas eu vou mudar um pouquinho o nosso exemplo, eu vou ir para o nosso segundo conjunto aqui de exemplos. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: a experiência ao vivo não, é só uma simulação, do jeito que escrevi ficou meio macabro. Ah, tá, entendi. O vídeo fala sobre simulação. Então, pessoal, agora vocês imaginem o seguinte, tá? Para parar de falar de bondinho, imagine que teve um acidente de bondinho, essa piada que o Sandel faz lá na turma dele. Né? Imagina que vocês são agora um médico ou a médica, né? O único médico ou a única médica que está num hospital, numa cidade pequena, tá? E aconteceu um acidente de bondinho esse. Só que os caras não morreram, né? Eles ficaram feridos. E aí chega uma ambulância com 6 pessoas para vocês atenderem. Só tem vocês nesse hospital, tá? E dessas 6 pessoas, 5 pessoas, elas estão feridas de uma forma que, assim, é fácil tratar, né? São machucados, assim, estão sangrando e tal, mas é fácil de estancar o sangramento, não dá muito trabalho, né?
e vocês conseguiriam tratar, né, essas 5 pessoas, aí costurar elas, dar os remédios, tudo que for necessário, em 24 horas. E é nesse tempo, é esse o tempo necessário para vocês conseguirem salvar essas 5 pessoas. Se vocês não tratarem essas pessoas, não costurarem os ferimentos, não derem os remédios e tal, essas pessoas morrem em 24 horas. As 5 pessoas, tá? E a 6ª pessoa, ela também está ferida, só que ela foi a primeira lá que o bondinho pegou, ela está destruída, tá? Tá toda quebrada, o acidente foi pior com ela. Dá para salvar, só que exige muito trabalho, tem muito corte, tem que estancar muito, e vocês vão levar muito tempo tratando ela. Vocês gastariam todas essas primeiras 24 horas só numa pessoa, só nessa uma pessoa. Vocês salvam ela, mas como só tem vocês para atender, vocês só conseguem salvar essa uma pessoa, certo? Então vocês têm que fazer a seguinte escolha. Ou vocês tratam lá, deixa eu voltar aqui, ou vocês tratam as 5 pessoas, conseguem salvar 5 nessas 24 horas, só que aquela um, né, que está lá com ferimentos mais complicados, ela vai morrer em 24 horas. Ou vocês vão lá tratar essa uma pessoa com ferimentos mais complicados, vocês conseguem salvar ela, mas os 5 que estão lá vão morrer nessas 24 horas. Nessa situação, o que vocês fariam, pessoal? Vocês tratam e salvam uma pessoa que está gravemente ferida, ou vocês tratam e salvam 5 pessoas levemente feridas? Todas as 6 correm o risco de morrer em 24 horas. Então, ou salva 1, ou salva 5. Essa que é a escolha final de vocês. São pessoas iguais, também não tem diferença entre elas. 6-0 por enquanto. Estava até aqui pensando, esse é um exemplo bom, né? Macabro, né? Mas talvez ajude a ficar interessante, porque eu acho que esse fica fácil da gente adaptar aqui para a pandemia, né? Para esse negócio de oxigênio aqui, eu acho que dá para até mudar, parar de falar de acidente de bonde. Falar isso talvez seja mais interessante. Porque deve ter médicos, como eu falei, né? Que não sei se hoje ainda estão em algum lugar, mas há pouco tempo atrás, lá em Manaus, estavam tendo que fazer essa escolha. Né? Tem oxigênio aqui, né? Para quem que eu dou ele? Não, é difícil, né? O quantitativo aqui, não sei como justificar que um oxigênio, alguém precisaria de menos oxigênio, não sei, teria que pensar melhor. Já temos um 9-1. Vamos ver se vai ser 9-2 ou 10-1 aqui, quando o 11º ou a 11ª aparecer. Mas já... Opa, fala. Todos os 5 correm risco de vida? Sim, morre em 24 horas morre o 5 e morre o 6º. E vocês gastam 24 horas para tratar os 5 ou 24 horas para tratar um. Obrigado. E aí, pessoal, vamos começar aqui pelo 1. Vamos ver se a pessoa vai querer falar aqui. Se não quiser falar, não tem problema, tá? Só ficar quieto que eu entendo. Quem disse que trataria e salvaria uma pessoa gravemente ferida e deixaria os 5 morrer lá? Por quê faria isso? Não quer falar? Bom, vai pensando. Vamos ver quem respondeu o outro lá. Quem disse que salvaria 5 ao invés de salvar 1. Por que vocês responderam isso? Alô? Eu acho que é a mesma lógica do bonde também, né, professor? De você, do quantitativo de pessoas. Isso é melhor, né? Você salvar. É mais fácil você salvar 5 do que salvar uma. E é melhor salvar essas mais pessoas do que perder muitas pessoas e deixar só uma sobrevivente, né? E aqui eu acho que corrige aquele, não é falha, né, mas aquela a possibilidade que a gente tinha no bonde de dizer, não, lavo minhas mãos e não faço nada. Aqui, como médico, primeiro vocês têm uma obrigação legal, né, não faz parte da análise, mas que a gente já traz juntos, como médico tem essa obrigação de salvar, e tem que, né, não dá para tu não salvar ninguém, né, não dá para tu tirar um cochilo e deixar os 6 morrer. A opção é ou tratar 1 ou tratar 5, tem que fazer alguma coisa. Então, se eu sou obrigado a fazer alguma coisa, vamos fazer aquilo que salva mais gente, né? A Targaryen aqui está dizendo também que foi pela mesma lógica quantitativa. O 1 ou a uma pessoa que disse que salvaria 1, arrisca aí a nos explicar por quê ou não? Não quer se expor.
Bom, vamos deixar assim. E vamos para o próximo exemplo ainda do médicos, tá? Muito parecido, tá? A mesma lógica. Então, foi 9-1, né? Chegou a fechar 10-1. Ó, maior goleada até agora aqui. 10-1, tá pior que o Brasil com a Alemanha, né? 10 pessoas dos 11 que responderam disseram que salvariam 5 pessoas e não só uma. E as explicações aqui, né? Quarta-feira também está explicando aqui que vidas isoladamente consideradas são equivalentes, portanto, salvar 5. Também, acho que aqui, né? Saem ali essas variáveis em volta ali de poder não fazer nada, não sei o quê, do trilho, a pessoa que não está envolvida, aqui está todo mundo envolvido, não dá para lavar as mãos e não se posicionar. Então, o quantitativo acaba falando mais alto, é o único fator mesmo que diferencia, né? Não tem o que fazer. Então tá, então vamos supor que a gente, né, já tem, né, coisas bem rudimentares, mas já se tem trabalhos, e agora com essa pandemia se desenvolveu mais, aplicativos, né, que fazem o papel de médico, né? Do Covid, aqui tem vários brasileiros que foram criados para dar o diagnóstico se está com Covid ou não, diagnóstico, né, preliminar, né, com base nas informações que as pessoas dão, mas já tem até eu vi uma palestra do Harari no YouTube, muito bacana, ele falando sobre isso, sobre aplicativos de medicina, né, que tem a função de médico, o JK ele está dizendo também, exatamente, né, é uma obrigação, né, tem que se meter. Se tivesse 50% de chance de vida para os 5, as respostas mudariam também. Isso eu lembrei, o Gil do Vigor falou disso. Tinha um exemplo que é muito bom também, que aí fica mais complicado, o exemplo do bondinho, que é o seguinte, que tu poderia fazer uma outra aposta, que é fazer não sei que manobra lá com o bondinho, de tentar tombar o bondinho, fazendo com que ninguém morresse. Só que tem um problema, tu tem 50% de chance disso estar certo. E se der errado, tu mataria os 6. Né? Então, e aí, o que tu faz? Tu aposta na possibilidade de salvar todo mundo, correndo o risco de matar todo mundo, né? Eu acho que esses cálculos aí é mais para filme de ação, né? Aquele Missão Impossível lá que o Tom Cruise é um, sei lá, sobrenatural que consegue calcular tudo e nunca erra. No meio de um tiroteio, o cara tem a consciência de por onde estão passando todas as balas, né? E esquiva de todas elas, desvia de todas elas. Na vida real isso não existe, né? Pessoal, não existe cálculo, nenhum físico, nenhum computador, supercomputador consegue calcular, né, todas as variáveis envolvidas para afirmar com certeza se tombando um bondinho vai salvar ou não. Então, no fundo, acaba sendo uma aposta. Mas, pessoal, no médico, o Harari lá diz que tem aplicativos que estão fazendo já nessas funções de médico. Ele explica muito bem assim de como é melhor o aplicativo de medicina do que um médico de ser humano. Ele vai dizendo, cara, se eu quero ir no médico, eu tenho que agendar. Imagina que vocês agora precisam ir no médico, tá? Ignorem a pandemia, né, para não complicar. Imagina que é uma situação normal, vocês precisam ir no médico. Cara, bom, tem que ter um plano de saúde, ou vai ter que pagar caro no particular, ou ir num posto, no SUS, alguma coisa assim. Mas geralmente, se for um médico especialista, vai ter que agendar, né? Liga para alguém, agenda, né? Aí no dia, espera chegar o dia do agendamento da consulta. Aí pega o carro, o ônibus, sei lá, o trem, vai até o lugar da consulta, da clínica, né? Estaciona, desce do trem, entra no prédio, fica na sala de espera, esperando até ser atendido. Geralmente o médico demora para atender. Aí quando o médico te atende, já tem uma fila de outros esperando ali, então o cara vai rapidão, fala contigo, tem uns 5 minutos, se muito, né? O médico vai te ouvir dizendo o que tu tem, para falar tudo, né? Que tem, o cara não te conhece, mesmo que seja o teu médico da tua vida toda, ele vai ter lá uns outros 5 minutos para olhar no computador, na tua ficha lá, para lembrar quem tu é, qual é o teu histórico médico, né? E aí vai tentar lembrar, né, com base naquilo que tu está falando naqueles 5 minutos ali, no teu histórico, que ele olhou também rapidão, ele vai tentar lembrar das doenças que ele já estudou e cruzar os sintomas que tu está falando, o teu histórico, com a lembrança dele das doenças que tem, e vai pensar no que ele se lembra também dos tratamentos que existem, né, para daí tentar te dizer o que tu tem que fazer. E aí o Harari conta nas palestras o seguinte, cara, com esses aplicativos, primeiro, é um aplicativo que tu, de madrugada, acordou com uma tosse, tu não precisa marcar, tu abre o teu celular, entra ali e tu bota lá, estou com tosse, né? Ele vai dizer, tu pode estar gripado, né? Estou com dor de garganta. Vai te fazer umas perguntas. Se tu quiser, tu passa horas respondendo perguntas para o aplicativo esse de medicina, contando tudo que tu tem para contar, porque o aplicativo tem todo o tempo do mundo para ti. Não é que nem um médico que está com uma fila atrás dele, né? Com o tempo, né, sei lá, uma criança vai nascer, tu já vai começar a colocar as informações desde o nascimento da criança nesse aplicativo. Então, o aplicativo de medicina vai saber o teu histórico
tudo, qualquer gripezinha que tu teve ao longo da tua vida, o aplicativo vai saber, teu tipo sanguíneo, né? Vai saber do teu DNA, da tua predisposição genética por causa da tua família, vai saber que tu trabalha com tal coisa, que esse trabalho talvez te traga um risco maior, vai poder, com o tempo, também cruzar e dizer, olha, o Maurício é colega, sei lá, do João, e o João estava com Covid, então pode ser que o Maurício tenha pego Covid, né? Vai saber, vai poder analisar completamente todo o meu histórico, vai poder me ouvir tudo, a vida toda, 24 horas por dia, ficar me ouvindo para eu cada vez mais colocar informação lá dentro. Vai cruzar com as informações de todo mundo que estiver à minha volta, que o aplicativo souber. Vai poder ficar sabendo, assim, da doença que lá na China, né, sei lá, imagina o coronavírus agora, quando lá em Wuhan os caras descobriram, né, se já tivesse esse sistema no ar, o cara podia botar lá, nova doença no mundo. Né? E eu aqui botei um negócio dizendo, ó, tô com, né, febre, não sei o que lá, os sintomas do coronavírus. Já ia dizer, olha, tem uma doença que surgiu lá na China, nem sabe, nenhum médico ainda no Brasil sabe, mas o sistema já saberia. E ainda fala que vai ter um negocinho lá que vai picar teu dedo, ele já vai medir teu sangue, já vai poder dizer o que tu tem, não vai ter, como é que se diz? Sei lá como é que é o nome, ferramentas, pedaços lá, microchips dentro do teu corpo, que antes de tu sentir a tosse, ele já vai dizer que, ó, tá tendo uma inflamação, antes da inflamação começar, porque já vai ver os anticorpos trabalhando. Então, antes de tu começar a sentir sintomas, esses, né, mecanismos aí de tratamento, de medicina digital aí já poderiam estar te tratando e te prevenindo antes mesmo de tu ficar doente. Antes de tu saber que ficou doente, pelo menos, né? Então, vantagens absurdas, né? Aí o Harari ainda fala assim, mas eu vou sentir falta ali do olho no olho com o médico, do lado humano dele me ouvir, porque às vezes a pessoa fica emocionalmente abalada, tá ansiosa. O cara diz, não tem isso, véio, porque tudo isso, ansiedade, todos esses sentimentos são reações químicas do cérebro, uma máquina vai conseguir saber, prever, ó, o cara tá ansioso, então vou tratar de tal jeito, muito melhor do que um médico na correria lá, né, pensando nos seus problemas também, dos pacientes que tem que atender, a briga com a mulher em casa, a falta de dinheiro para pagar as contas. Então, o Harari diz que não tem, velho, que é incomparável como uma máquina vai conseguir fazer isso muito melhor do que um ser humano consegue fazer hoje. Só que para isso a gente vai ter que programar essa máquina, né? E aí, a mesma coisa do carro lá, a gente diria no exemplo anterior, para a máquina médica, né? Dizer, ó, a máquina médica, entre salvar 5 e salvar 1, salva 5, porque, né, se forem equivalentes ali, né, 5 pessoas é melhor salvar elas do que salvar só uma. Vamos ver se a gente consegue manter essa mesma programação numa situação um pouco diferente e nada rara, né, para um espaço hospitalar. Imaginem que num hospital, mesmo exemplo de antes, sessão a médica ou o único médico de um pequeno hospital, e vocês têm 5 pacientes, cada um precisando de um transplante de um órgão. Um precisa de um coração, outro de um pulmão, outro de um rim, outro de um pâncreas, outro de um fígado. Se esses pacientes não receberem esses transplantes em 24 horas, eles morrem, tá? E não tem nenhum doador, não apareceu nada. E vocês estão lá, olhando para o relógio, sabendo, se passar 24 horas, os 5 vão morrer. Aí vocês percebem que na sala do lado acabou de chegar uma paciente, ou um paciente, tanto faz, saudável, 100% saudável, para um exame de rotina. Não tem nada, não tem doença nenhuma, está super bem. A pessoa senta ali na salinha para esperar o tratamento, já bota um sorozinho ali para ela, né, ir se preparando para a consulta. E nisso vocês ficam sabendo também que essa pessoa ela é compatível com todos os outros 5 lá. Se tirar os órgãos dessa uma pessoa e transplantar para os outros 5, vai dar tudo certo, vocês vão salvar em 24 horas os outros 5. Você só precisa botar um remedinho ali no soro dessa pessoa, ela vai morrer sem dor, sem sentir nada, né, dormindo, descansando em paz, não vai ter trauma nenhum. E aí vocês vão matar essa uma pessoa saudável, que não tinha problema nenhum, mas vão salvar os 5 lá que estão precisando de transplante. Não é a mesma lógica anterior? Não é melhor matar um e salvar 5, que nem vocês tinham dito? Qual é a coisa certa a fazer numa situação dessas? O que vocês fariam? Deixariam 5 pessoas doentes morrerem sem transplantes e não matariam a pessoa saudável, ou matariam a pessoa saudável, pegariam os órgãos dela e transplantariam para os 5 doentes? 5-0, pessoal. 6-0. Não posso dar causa a um mal inexistente. A pessoa está bem, mas tu pode ignorar o mal existente. É isso, quarta-feira?
Aí, de novo, é meio que aquela lógica, né? Lavo minhas mãos. Aqui volta, né? Aquele exemplo do bondinho aqui, dá para não fazer nada. Deixa o saudável saudável. Os caras doentes já meio que estavam, né, no caminho de morrer mesmo. Eu ainda poderia provocar vocês e dizer, cara, que estar no caminho para a morte só tem uma coisa que precisa para isso: tá vivo, né? Para correr o risco de morrer, só precisa de uma coisa: tá vivo. Todo mundo que está vivo está caminhando em direção à morte. Pode estar mais perto ou mais longe. Mas a vida é um caminhar em direção à morte. Isso pode ser meio duro de falar, mas é verdade, né? Todo mundo está indo morrer. Uns vão morrer antes, ou 5 morrem antes e deixa um viver mais. Ou eu gosto quando tem os do contra, para não ficar a zero. O incremento do risco é um elemento objetivo, é verdade. Eu vou botar lá que as pessoas estão precisando de transplante, senão vão morrer. Né? Faz com que a situação mude objetivamente, né? Não é uma pessoa saudável, né? Caminhando naturalmente em direção à morte. Vamos lá, pessoal, o que mudou? Quanto é que tinha sido outro? Deixa eu voltar aqui. 10-1 tinha sido outro, agora inverteu. Tá 9-1 pro outro lado agora. Agora é deixar 5 morrer, só para não ter que matar um. O que mudou aqui, pessoal? Quem mudou? Muita gente mudou de lado, senão quase todo mundo. Do ponto de vista quantitativo, não parece ter nenhuma diferença do bonde. Exatamente. É a mesma coisa. Todos, né? Todos têm um lado quantitativo e tem um lado de que uma pessoa vai morrer, deixar uma pessoa morrer, né? Ou muitas pessoas morrerem. Pensando que os transplantes nem sempre dão certo. Não, aí, Gamora, pensa que vai dar certo, tá? A ideia de que vamos pular essa compatibilidade, né? Que tem todo o processo de adaptação e tal. Eu sei, como eu disse, isso é uma das complexidades que existe, tá certo? No mundo real isso acontece. Mas aqui no nosso exemplo, como não dá para saber, né? Como é que o bondinho lá matava 5 pessoas e só um gordinho parava o bondinho e salvava todo mundo? Não faz sentido também. Os demais meio que já estão encaminhados. Eu entendo. Mas é para complicar a vida de vocês esses exemplos aí, não é para facilitar. Eu acho que é a mesma lógica também da alteração feita no bondinho, assim. Acho que tem questões que mudam os resultados, né? No caso, a impessoalidade, a questão da responsabilidade. Se você é um maquinista ou médico, você já tem tacitamente você já assume uma responsabilidade. E nesse caso, seria mais próximo ali de você tomar a atitude de empurrar o gordo, por exemplo, da ponte, né? Seria o mais próximo disso. Eu acho que essa questão de você tomar essa atitude, colocando a vida de uma pessoa que teoricamente não tem nada a ver com a situação e condená-la à morte, acho que muda esse resultado. Com certeza. E sabe o que eu acho que muda muito esse resultado, essa preocupação com essa uma pessoa que não tem nada a ver? O quanto que a gente se identifica com ela. Porque dependendo do exemplo que eu der, por exemplo, ali estava uma mulher, né? Talvez as mulheres da turma olhem para aquilo e se identifiquem mais facilmente do que os homens. Né? E aí tu vai dizer, nossa, porque se tu pensa assim que aquele um pode ser tu, para mim muda completamente, né? Se sou eu, vou dizer que não interessa quando estão precisando de transplante, véio, me deixa vivo, né? Ou se eu sou o cara do bondinho lá embaixo, também do trilho de baixo, peraí, véio. Ou se eu sou o gordo na ponte, né? Nunca, né? E vocês vão ver, como eu vou falar para vocês, que é essa preocupação, né, de a gente se colocar no lugar desse um, que foi a grande resposta, né, a grande negação à teoria essa de que a quantidade é o que importa, vamos fazer o que salva mais pessoas. Mas continua sendo uma discussão muito boa. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pensando que os transplantes aqui, a Gamora tinha dito. Eu estou falando Gamora porque tem um R só. Se alguém souber como é que pronuncia, me corrige. O valor e desvalor impregnados nas duas opções de conduta é bastante diferente. Como a gente estava conversando aqui, né? Os papéis ocupados, tanto pelo médico, ou pelo maquinista, ou pelo cara da manivela, as pessoas que vão ser mortas, vão mudando muito. E é subjetivo também, né? Dependendo da forma que a gente colocar, dependendo da plateia, isso, né, de quem está ouvindo, isso também vai... DJ Clayton diz que é tráfico de órgãos, por aí não deixa de ser, né? Tá matando para tirar os órgãos das pessoas. Bom, pessoal,
Acho que deu para entender aqui o pano de fundo dessa nossa discussão, né? Que eu acho que é fácil de perceber, que é a questão quantitativa, né? Tem uma discussão que é de números, né? Quer dizer, morre mais gente ou menos gente, teoricamente é melhor salvar mais gente ou é menos pior matar menos gente. Isso é uma forma de pensar a situação. Por outro lado, apareceram várias vezes, né, a justificativa de não, velho, eu não me meto, é errado matar uma pessoa, não interessa se é empurrando a ponte, né? Meu Deus, empurrando a ponte é o pior, né? Mas teve muita gente, 5 pessoas disseram que nem virariam um bondinho para baixo, né, para matar o cara lá de baixo, porque deixa morrer 5 mesmo, só porque se sentem mal de interferir numa situação que vai levar à morte uma pessoa que não morreria sem interferência da gente. Por outro lado, na situação lá do médico, né, aí já fica meio que uma obrigação, não tem muita escolha, vai morrer gente, eu tenho que tomar uma decisão mesmo, não dá para eu lavar as mãos, se eu lavar a mão, morre todo mundo, então eu tenho que fazer, aí acho que por isso ficou mais fácil o pessoal seguir o quantitativo e deixar de lado essa culpa, né, por deixar um morrer. Mas no fundo é isso, todos os exemplos aqui a gente está basicamente decidindo, mato 5 ou mato 1, né? E em algumas situações, dependendo da construção do exemplo, do contexto, né, de toda a situação à volta, aí o quantitativo vira a referência, né, a base, o fundamento sobre o que é certo ou errado fazer. Em outras questões, né, dependendo do desenho, do contexto, foda-se o quantitativo, porque é errado, tem umas coisas, não me interessa a matemática, velho, né? Eu não vou empurrar o cara da ponte, velho. Não vou tirar os órgãos de uma pessoa saudável, sabe? É muito difícil de fazer isso, né? Bate a culpa, né? Acho que esse sentimento de estar fazendo uma coisa muito errada. E o quantitativo some, né, do nosso cálculo. Vejam, pessoal, né? Falei para vocês que aqui a gente está tentando responder o que é certo fazer, mas a gente pode facilmente transferir, né, mudar a palavra, dizer, não estamos falando sobre o que é certo, estamos falando sobre o que é ético, qual é a postura ética, o que é justo, o que é criminoso, dependendo, né, se a gente for entrar no mundo do direito, a gente pode ter gente que vai presa, né, ou pode virar herói, dependendo da escolha que fizer aqui, né? E vejam que não é tão unânime, nenhuma foi a 0, né, acho que não me lembro se teve alguma que foi a 0, mas a grande maioria teve gente do outro lado, mesmo que minoritário, e em alguns casos a gente teve ali um equilíbrio bom, né? Então vejam que não é fácil, não é simples dizer o que é certo fazer, não é simples dizer o que é ético fazer nessa situação, para usar o conceito que vai fundamentar a nossa discussão dessa semana. Mas é muito legal, né, conversar sobre esses exemplos assim práticos, não sei o quê, mas estamos na universidade, na academia, temos que transformar isso em teoria, em conceitos, e, né, usar uma linguagem um pouquinho mais técnica aqui. Então vamos entender sobre o que a gente está falando. Conscientemente ou não, vocês utilizaram autores clássicos, teorias, né, super renomadas, super discutidas, super bem embasadas, bem construídas, que podem, né, usando ou não, vocês poderiam, né, fundamentar as escolhas de vocês numa teoria chamada utilitarismo. Né? A principal, como eu falei, a mais fácil da gente ver, é essa questão quantitativa. Né? O utilitarismo, né, foi, pelo menos se atribui ao inglês, acho que é inglês ele, não sei se é escocês ou coisa assim, mas ali do Reino Unido, acho que é inglês. Jeremy Bentham, lá 1700 para 1800 o cara viveu, né, considerado o pai do utilitarismo. E o que é o utilitarismo? É uma teoria que diz o seguinte, para a gente saber qual é a coisa certa a fazer, a gente pega uma situação e a gente analisa, sabe o quê? As consequências dela. Né? Todas as coisas podem ser medidas pelo dinheiro. Do utilitarismo, a explicação, não necessariamente é dinheiro. Né? Na verdade, o Bentham, não é dinheiro, na verdade, o que ele fala. Eu acho que dá, eu entendo a analogia, acho que cabe bem, e no fundo eu acho que tem uma ligação, sim, com, não é nem capitalismo, né? Mas essa lógica mais ampla do capitalismo que a gente fala, né? Da nossa, de utilidade, né? Mas ele pode traduzir aqui como uma questão de dinheiro, mas ele fundamenta, pelo menos, né, embasa inicialmente essa questão, dizendo que o ser humano, né, ele tem sim, como medir todas as coisas. Sim, mas a origem, né, dessa mensuração, em muitos exemplos, não precisa necessariamente ser feita pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro é uma forma muito útil da gente visualizar a materialização disso. Né? Talvez essa tenha sido a intenção do Bentham a usar essa exemplificação.
Mas acho, só para antes de chegar na explicação de como visualizar essa diferença quantitativa entre as coisas, é de onde isso surge, né? Ele parte da ideia de que todo ser humano é guiado pela mesma vontade, né? Pelos mesmos interesses. E são fundamentalmente dois principais, né? Um deles é tentar ter o máximo de prazer. A gente parte da ideia de que a gente gosta de prazer e de que a gente não gosta de sofrimento, de dor, né? Então a gente tenta maximizar, né, aumentar ao máximo o nosso prazer e diminuir ao mínimo a nossa dor, tá? E como consequência disso, né, saindo do lado individual, da análise individual, indo para a análise coletiva, quando a gente for tomar decisões coletivas, a gente deveria, segundo Bentham, seguir essa mesma lógica, né? E como que a gente faria isso socialmente, coletivamente? A gente tentaria, né, assim como para a gente procura, né, sei lá, se a gente gosta de comer chocolate e não gosta de comer, sei lá, beterraba, né? A gente vai tentar comer chocolate, né? Pode ser que tenha outras coisas, beterraba é saudável, chocolate faz mal, que faça a gente mudar, mas, né, o Bentham vai dizer que a gente vai ser, né, naturalmente, né, de forma inerente, orientados ou ter uma tendência a procurar esse prazer, né? Comer mais chocolate do que beterraba, porque a gente tem mais prazer com chocolate do que a beterraba. Ele também vai dizer que se a gente não gosta, né, de sentir dor, botou a mão numa panela quente lá, a gente vai evitar fazer isso. Não vou ficar querendo pegar numa panela quente, que eu sei que me causa dor, né? Então, basicamente, individualmente, a gente vai evitar aquilo que nos causa dor, sofrimento, e a gente vai procurar, né, aquilo que nos causa prazer, alegria, né, satisfação. Isso individualmente. E socialmente, ele transplanta, né, essa mesma lógica individual para o coletivo. Então, ele vai dizer que coletivamente a gente deve tentar fazer a mesma coisa. Se buscar o maior benefício para a maior quantidade de pessoas e o menor prejuízo para a menor quantidade de pessoas, né? E perceba que esse benefício ou esse prejuízo, né, o utilitarismo vai focar a sua análise não é na ação em si, mas na sua consequência, no resultado, né, no desdobramento que essa situação tem. Então, quando a gente percebam que quem respondeu lá no primeiro exemplo do bondinho, de virar para baixo, matar um, ou seguir reto e matar 5, ficava dizendo, olha, vai morrer, né? Tava falando o quê? Da consequência final. Depois que o bondinho passou pelas pessoas, né? Bentham foi um homem muito à frente do seu tempo, defendeu o direito ao voto das mulheres e a discriminação da homossexualidade, ele ter repudiado a colonização da África e da Ásia que seu país estava fazendo. Então, viveu consistentemente com seus ideais. O Kant, a gente já vai ver, já vamos falar dele, né, criticava o Bentham, e há quem diga, muita gente vai dizer que também o utilitarismo serve de base para o fascismo e o nazismo. Por exemplo, as teorias de eugenia, né, de tentar o aprimoramento do ser humano, né, tem muita crítica, né? Eu entendo, no final da aula a gente vai discutir melhor aí a aplicação disso, tá? Mas acho super válido, foi uma contribuição enorme, né, para teoria ética, jurídica, né, social, política, mas não foi a solução de todos os problemas, né? Porque como vocês viram, né, se a gente fosse seguir o Bentham, se ele fosse ser consistente com os seus ideais, aqui que nem o Carlos Marx falou, ele teria que empurrar o gordo da ponte, né? Ele teria que matar o cara que chegou no hospital e está saudável, porque salvando 5 pessoas ele tem um benefício maior do que deixando um indivíduo saudável vivo, né? E o Hitler vai dizer que é melhor matar os judeus, porque na cabeça do Hitler, né, o problema da humanidade são os judeus, que causavam as guerras ao longo da história. Estão matando um grupo lá, bastante gente, mas muito mais gente vai viver num mundo feliz. Então maximiza-se o resultado positivo, matando muita gente, né? Saiu aqui do 1 para 5 e fomos para os milhões, né? De Kant era também muito honroso, mas ele viveu em reclusão. Literalmente nunca saiu de sua cidade natal, Königsberg, enquanto Bentham era um ativista político. Isso é verdade, né? O Bentham foi uma pessoa muito... Acho que a gente consegue ver isso até na própria teoria que eles desenvolvem, né? A teoria do Bentham é uma teoria muito mais prática do que a teoria do Kant, né? Do Kant, eu acho que, como tu colocou muito bem, Carlos Marx, é uma teoria... Como é que se chama? A gente vai falar do Burke, né, o pai do conservadorismo, criticando o Rousseau e os revolucionários da Revolução Francesa, que eram os teóricos de gabinete, né? Acho que o Kant se encaixaria bem aí nesse conceito, né? O cara que
ou Platão também, como a gente vai ver depois, gente que explica como o mundo deve ser, né, fechado dentro do seu quarto, né, sem interagir muito com o mundo. Pelo que eu estou entendendo, o Carlos Marx, acho que é por aí que ele está dizendo, e o Bentham era um cara que botava a mão na massa e participava realmente de forma mais prática da sociedade. Mas vejam que isso se traduz, né, isso que o Carlos Marx está trazendo, na própria estruturação da teoria de cada um deles. Eu depois vou ter que abrir aqui tua captura de tela, Carlos Marx, que não abriu aqui, mas para não sair da apresentação, depois eu vejo, tá? Vejam qual é o foco da teoria do Bentham? A consequência das ações, né, de uma ação. Então, como é que eu analiso se uma ação é certa, errada, ética, antiética, justa ou injusta? Eu analiso o resultado dessa ação, as consequências dessa ação, né, os desdobramentos dessa ação. Por isso que quando vocês foram falar lá do primeiro exemplo, do bondinho, descer para baixo para matar um ou seguir reto matando 5, vocês viram, melhor, né? Porque o que acontece lá no final? Qual é a consequência? Morre 1 ou morre 5. Vocês estavam analisando a consequência. E os 5 que disseram que não iam fazer? O que eles estavam analisando? A consequência? Eles nem falaram sobre quantos iam morrer ou não iam morrer. Eles justamente deixaram isso de lado e disseram assim, não, para mim é errado participar do processo, né, que leva à morte de alguém. Não estão falando de consequência, estão falando da ação em si. Estavam preocupados em virar a manivela, empurrar o gordinho. Depois é que o gordinho ia morrer, os 5 iam morrer, e quem pensou desse jeito não estava pensando na consequência, estava pensando na ação. O Bentham, o utilitarismo, né, a gente vai ver um pouco do Mill depois, que tenta melhorar, né, aprimorar o utilitarismo do Bentham, vai discutir isso. O utilitarismo é genial, assim, num primeiro momento, né, mas é complicado de botar em prática, porque ele calcula muita coisa. Né? A gente vai falar um pouco também sobre a ciência, né, o lado quantitativo e o lado qualitativo. Né? Eu acho que, no fundo, como quase tudo que a gente vai fazer aqui, são complementares, aquela lógica que a gente falou ali do yin yang, aquela dialética. JKL está dizendo que é engraçado que, quando pensei nos exemplos, evitava a noção quantitativa, mas quanto mais pessoas estivessem envolvidas, mais convincente essa lógica ficaria. Se botasse milhões, né, acho que vira chacina, aí o negócio fica complicado. Mas, só para terminar aqui a fundamentação teórica da aula de hoje, como a gente já está falando, adiantando aqui, do outro lado nós temos um cara chamado Immanuel Kant. Eu acho que é alemão também, se eu não me engano. Viveu próximo ali, né, o Bentham, 1700 também para 1800. E a gente vai chamar, né, a teoria do Bentham de ética utilitarista. Né? O que é a ética utilitarista? O foco nas consequências de uma ação, né? Buscando maximizar os benefícios, os ganhos e minimizar, diminuir os prejuízos. Né? O que o Kant vai dizer? O Kant vai dizer, cara, não, a gente tem que estar errado isso, né, que o Bentham está falando, não se deve fazer esse cálculo aí. Primeiro que não dá para calcular direito isso, né? Não tem como saber todas as variáveis envolvidas, e isso deixa de lado uma questão que foi o que eu coloquei para vocês ali. Né? Se sou eu a uma pessoa, né, que tá, se fosse o Bentham ali embaixo vai morrer, será que ele continuaria fiel? Diria, me mate para salvar 5? Né? E se não fosse 5, se fosse 2, né? 2 bandidos, assassinos, estupradores, não sei o quê, mas quantitativamente é melhor salvar 2 do que um teórico tão importante quanto o Bentham. Né? Será que o Bentham continuaria defendendo a questão quantitativa, sendo ele uma das pessoas e sendo 2 canalhas, os outros que estão do outro lado? Né? Não sei. Né? O Kant vai dizer que, né, o utilitarismo do Bentham falha ao deixar de analisar a individualidade, né? O lado humano, né? Alemão da antiga Rússia, nessa cidade, Königsberg, é um enclave russo desde a Segunda Guerra Mundial, agora chamado de Kaliningrado. Agora está na Rússia, né? Teve jogo da Copa lá. Massa, boa. As complementações aí que as marcas estou gostando. Mas qual é a diferença, então, do Kant para o Bentham? Muitas, né? Óbvio, eles já estão ali, né, em choque nas suas teorias. Né? No seu perfil, como o Carlos Marx também falou, né, um mais prático, outro mais teórico. Eu diria assim, um mais realista, né, o Bentham, e o Kant mais idealista, né, que vai buscar ali o que seria o ideal. Né? O Kant vai dizer que vai criar um conceito bastante complicado. Sugiro lá, como eu falei para vocês, o Sandel, lá, as aulas do Sandel, o livro do Sandel, que ele traduz de uma maneira bem fácil de entender um conceito que é muito complicado, que é do imperativo categórico.
né? Basicamente, o imperativo categórico, Kant vai dizer que a gente, através da razão, consegue encontrar o que seria a coisa certa a se fazer em cada situação. Não necessariamente vai ser a mesma para todo mundo, né? Mas deve-se buscar isso, né? E aí essa coisa acaba sendo um imperativo, né? Que nos obriga a fazer alguma coisa, é categórico, aquilo é uma definição objetiva sobre o que é certo ou errado se fazer em cada situação. Ele vai dizer que para se encontrar, né, esse imperativo categórico, se utiliza a razão, mas não com o foco na consequência, que nem o Bentham fazia, com o foco na própria ação, né? Ou seja, a gente vai analisar as ações, não só as consequências. Porque para o Kant tem coisas que são certas de fazer, tem coisas que são erradas de fazer. E o Kant diria, muito provavelmente, nesses exemplos, eu acho que a teoria do Kant não se encaixa tão bem aqui, porque vários dos exemplos é inevitável matar alguém, né? Mas eu acho que tem uma ligação, sim, a explicação do Kant com esses exemplos, porque o que faz muitas pessoas dizerem, olha, eu prefiro não me meter nisso, porque é um imperativo categórico dentro da cabeça de cada um. É a razão dizendo, cara, não mata ninguém, véio, não te mete nisso, não mexe na manivela, não empurra o cara da ponte, véio, porque é errado matar alguém. Não interessa se é para salvar 5. É errado empurrar uma pessoa e levar essa pessoa à morte. Então, o Kant basicamente vai dizer que a gente deve buscar leis universais, não são leis universais, porque não são leis quer dizer, são universais, mas não são leis naturais, não são coisas que vêm da natureza. São coisas que construídas através da razão humana, encontradas através da razão humana, mas que a gente deve, né, de forma imperativa, né, de forma mandatória, obedecer, né, independentemente das circunstâncias, né, e que isso é ético. É a gente dizer, não interessa, né, a consequência da ação que a gente vai ter, a gente deve fazer o que é certo numa situação. Tem uma discussão, né, ele foi provocado, se eu não me engano, foi o Mill que provocou o Kant, defendendo lá a teoria do Bentham, vai dizer, tá, Kant, mas então mentir é errado, que é um dos exemplos que o Kant traz, né? Mentir é uma coisa errada, né? Então a gente deve não mentir. É sempre errado mentir, não interessa as consequências. E aí, acho que foi o Mill, se eu não me engano, que provocou o Kant dizendo, tá, Kant, então se chegou, tem um assassino querendo matar teu amigo corre para tua casa e se esconde na tua casa, o assassino bate na porta e diz, vem cá, Kant, teu amigo tá aí? Então, pelo teu imperativo categórico, é errado mentir, né? Então tu deveria dizer a verdade, meu amigo está aqui, pode entrar lá e matar ele, né? Não é bem isso, o Kant responde, né, dizendo que deveria pelo menos se valorizar, né, a verdade e fazer um esforço nessa situação para não mentir, poder dizer, não sei onde é que está, acho que, se eu não me engano, é um aluno do Sandel lá que dá esses exemplos, olha, eu posso responder para o assassino e dizer, olha, eu não sei onde é que está meu amigo, porque eu não sei realmente, eu estou falando a verdade. Eu não sei se ele está no banheiro, se ele está no armário, se ele não mudou de lugar, se ele não saiu correndo, né? E assim tu não mentiria e não entregaria o teu amigo para o bandido. Mas é uma forma de resumir que o Kant diria assim, que até dá para mentir, né? Até dá para tu ir contra algo que seria um imperativo categórico, mas pelo menos tu deveria se esforçar em evitar isso, fazer um esforço, né, de tentar falar a verdade. E aí o Sandel usa um exemplo que eu acho muito bom, que é do Bill Clinton, não sei se vocês lembram do caso com a Mônica Lewinsky, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, que quase sofreu impeachment porque manteve relações sexuais com uma estagiária, que era essa Mônica Lewinsky. Na verdade, ela fez, eu não me lembro dos detalhes, pelo que eu me lembro, né, ela estava embaixo da mesa dele, eu não sei se foram mais de umas vezes, mas eu tenho essa imagem, assim, não sei se fui eu que construí isso, ou se foi realmente o que aconteceu, mas parece que em alguma situação ela estava embaixo da mesa dele, fazendo sexo oral nele, no Bill Clinton. E acho que é enquanto ele trabalhava, pelo que eu entendi, para vocês terem noção da situação. Mas o foco da discussão era um caso de sexo oral dessa estagiária no presidente dos Estados Unidos. E aí perguntaram para o Bill Clinton, você teve relações sexuais com ela? E ele disse que não. E aí montaram um processo de impeachment porque o presidente não poderia mentir lá, ele estava sob juramento, ele não poderia ter mentido, porque depois ficou comprovado que ele teve, sim, né, essa relação, esse sexo oral. E aí o Clinton, então, teria respondido dizendo, não, mas para mim sexo oral não é relação sexual. Né? Então, o Sandel usa esse exemplo como um esforço do Clinton, né, em respeitar a verdade, por mais que fosse uma falcatrua, né, um jogo de cintura ali para tentar se salvar do impeachment, na verdade, acho que foi isso que ele fez, mas o Sandel tenta mostrar como um exemplo de respeito à verdade, mesmo quando se tente mentir, né? Que seria uma forma assim, meio desvirtuada de aplicação do imperativo categórico. Mas a questão aqui, pessoal, para a nossa aula de hoje, é basicamente esse dilema entre os dois lados. Uma ética utilitarista,
que calcula as consequências, que segue lá o Bentham, que vê o resultado de uma ação, que tenta maximizar o benefício, os ganhos e minimizar os prejuízos. E, do outro lado, uma ética deontológica. Deontológica é uma teoria, uma corrente, digamos, mais ampla do que só o conceito do imperativo categórico do Kant, mas é onde ele se insere, né? É um tipo, né? O imperativo categórico é um tipo de ética deontológica. A ética deontológica é uma ética que te diz que existem coisas certas a serem feitas, existe um caminho correto a ser seguido, né? Isso que é uma ética deontológica. Existem verdades, caminhos certos a serem seguidos. Tá? E o Kant seria uma forma de manifestação dessa ética deontológica, e o Bentham, né, também uma forma de manifestação da ética utilitarista, o primeiro considerado o pai do utilitarismo. E a gente vai discutir na nossa aula de quarta-feira isso. Né? A gente vai, de um lado, vocês vão defender a ética utilitarista, e o outro grupo vai defender a ética deontológica, né? Ou Bentham, ou Kant, ou utilitarismo ou imperativo categórico, e depois vocês vão inverter os papéis. Por quê? Porque ética é um conceito humano, né? É uma ficção, uma linguagem ficcional humana. Ainda mais ética utilitarista. O que é? Já, vejam, a gente cria a palavra ética. Lembra que eu falei da pesquisa para vocês? Né? Se vocês fossem fazer um trabalho de pesquisa sobre ética, ia chegar, que nem aconteceu comigo, alguém ia provocar vocês. E aí, mas que ética vocês estão falando? Né? É ética utilitarista? É ética deontológica? Né? Podemos também, se a gente continuar cavando, podemos encontrar outras variações, outras correntes sobre o que seria ética, né? Mas muito provavelmente, como são ficções humanas, né, cabe a gente responder essa pergunta em cada situação, o que é certo, o que é errado. Né? Muito provavelmente não existe essa resposta em algum lugar na natureza, Deus não escreveu em algum lugar o que é o certo a fazer no caso do bondinho ou do hospital. Né? E é a gente que tem que construir essa resposta. Eu sei que eu estou em cima do meu horário, pessoal, eu vou abusar um pouquinho mais de vocês, só para dar um último exemplo, porque esses dois exemplos que eu dei para vocês são exemplos teóricos, né? Ficcionais também, fictícios. Né? E tem um exemplo real, tá? Apesar de ser um pouco distante, deixa eu achar aqui meu textinho, vou ler para você ficar mais rápido, que é um caso real, também usado em cursos de direito para discutir o que é justiça ou não, e foi um caso que aconteceu no Reino Unido, não foi no Reino Unido, foi em alto mar, mas era uma embarcação britânica, e gerou um processo judicial da coroa britânica contra Dudley Stephens. Foi do século XIX, muito debatido aí em cursos até hoje em dia. Virou matéria de jornal na época, e o jornal descreveu da seguinte maneira o que aconteceu. Vou ler aqui para vocês, tá? Isso aqui é história real, tá? Não é mais exemplo fictício. Dizia o jornal lá da época: nunca houve uma história de naufrágio no mar mais triste do que aquela contada pelos sobreviventes do navio Mignonet, não sei como é que pronuncia, algo assim. O navio afundou no Atlântico Sul a mais de 2.000 quilômetros da costa, e haviam 4 tripulantes: Dudley, que era o capitão, Stephens, o imediato, Brooks, o marinheiro, e Richard Parker, que era o camareiro. E tinha 17 anos de idade, era o cara mais novo, a primeira experiência dele no mar. Tá? E todos estavam no navio, tudo bem, até que eles contam a mesma história, os sobreviventes também, não tem nenhum contraponto na história deles, todos contam a mesma história. Um certo dia uma onda atingiu o navio virou e afundou. E os 4 tripulantes, né, o Dudley, o Stephens, o Brooks e o Richard Parker, que era o mais novo, esse camareiro, conseguiram sobreviver num bote. O único alimento que eles conseguiram pegar do navio deles que afundou foram 2 latas de nabos em conserva. Tá? Eles não tinham nada de água fresca, né? Água doce. Nos 3 primeiros dias eles não comeram nada. No 4º dia, nem beberam, né? No 4º dia eles abriram a primeira lata de nabo e comeram toda a lata de nabo, os 4. Né? Dividiram entre eles. No dia seguinte, eles conseguiram pescar uma tartaruga e resolveram comer a tartaruga junto com a outra laba de nabos, o que permitiu que eles sobrevivessem pelos dias seguintes. E depois de comer isso, eles passaram 8 dias sem nada, sem nem comida, nem água. Né? Eu quero que vocês imaginem essa situação, apesar de ser no século XIX, em alto mar, é meio distante da nossa realidade, mas imagine o que deve ser passar. Já estava alguns dias, né, comendo só nabo e tartaruga, né, uns 4, 5 dias ali iniciais, depois passa 8 dias sem nada, água, sem nem comida, nem água.
né? A gente aqui perde uma refeição e já fica morrendo de fome. Imagina 8 dias. Né? Imaginem-se vocês nessa situação. Tá? O que vocês fariam? Eles fizeram o seguinte, né? Nessa altura, o Stephen Parker lá, que era o camareiro mais jovem, ele estava desmaiado no fundo do bote porque ele não ouviu o conselho dos outros, que eram mais experientes, e no desespero bebeu água do mar e começou a passar mal. Estava meio que desacordado já. Parecia que estava morrendo. No 19º dia, o Dudley, o capitão, sugeriu que eles fizessem um sorteio para ver qual deles devia morrer para que os outros pudessem sobreviver, se salvar. O Brooks, né, acho que era o marinheiro, que se recusou. Disse, não vou fazer o sorteio, acho errado. Não sei se ele recusou, né, porque ele estava com medo de que ele fosse ser escolhido, ou se ele era um kantiano, né, um deontológico, disse, não, é errado matar, não interessa a situação. Né? Os outros, o Dudley, pelo visto, era um utilitarista, que achava que pode matar um para salvar 3, certo? Então não teve sorteio, porque o Brooks foi contra. Só que no dia seguinte nada aconteceu, e aí o Dudley disse para o Brooks, Brooks, vira ali para o lado que eu vou resolver esse problema. Né? Pegou, deixa eu ver, eu estou contando a história, esqueci de mostrar as imagens aqui, os caras no barco, não sei o quê, né? Já passando mal, o Richard Parker lá no fundo, esses caras conversando, e aí o Dudley disse, deixa que eu vou resolver o problema. Pegou uma navalha, chegou para o Stephen Parker, estava desacordado, nem estava vendo o que estava acontecendo, fez uma prece, rezou até uma oração, pediu desculpas, disse que ele ia servir para salvar todos os outros, e com essa faca cortou a jugular do Parker. E os outros 3, todos os 3, mesmo o Brooks, que foi contra, se alimentaram do corpo e do sangue do Parker durante 4 dias. Isso é uma história real, tá, pessoal? Eles estavam comendo a carne do Richard Parker e bebendo o sangue do Richard Parker durante 4 dias. E aí, depois desses 4 dias, eles foram resgatados. O Dudley, esse capitão que matou o Richard Parker, ele escreveu um diário, que o jornal reproduziu depois, onde ele dizia o seguinte, no 24º dia, enquanto tomávamos nosso café da manhã, o que é o café da manhã, pessoal? Os restos do Richard Parker, tá? Enquanto tomávamos nosso café da manhã, um navio finalmente apareceu. Os 3 foram resgatados. Eu até achei uma outra matéria que explicava sobre isso, que diz que tiveram que amarrar uma corda neles e içar eles para cima do navio, porque eles não conseguiam, estavam tão fracos que eles não conseguiam subir as escadas do navio, de tão debilitados que já estavam. Era um navio alemão, esse que resgatou eles, e levaram eles direto de volta para a Inglaterra, que quando eles chegaram foram imediatamente presos e julgados. Aqueles bebendo e comendo o sangue do cara. Aqui a história do navio. Né? E aí, quando eles chegam, eles vão a julgamento. Tá? Nesse julgamento, isso aqui é um desenho real do julgamento deles, tá? Da época, né? Século XIX. O Ministério Público, né, da época estava acusando, dizendo assim, eu sou kantiano, deontológico, matar errado, não interessa a situação. O Dudley e o Stephens, né, que eram os caras que... Só o Brooks que ficou de fora do processo, porque ele se negou a matar o cara, mas o Dudley e o Stephens, que estavam respondendo o processo, disseram que eles estavam em estado de necessidade. Né? Se eles não fizessem aquilo, eles iam morrer. Né? Até no direito brasileiro, a gente tem essa figura do estado de necessidade. A gente pode, legalmente, matar uma outra pessoa, cometer crimes, né? Roubar, né? Por estado de necessidade, a gente é perdoado, a gente é considerado inimputável, a gente não pode sofrer penas, né? Quando a gente está em estado de necessidade. Então, foi isso que eles alegaram, estavam no estado de necessidade e não tinham outra escolha. Se eles não matassem o Richard Parker e comessem eles, todos morreriam. E aí eu queria só terminar perguntando para vocês, se vocês fossem do tribunal do júri, qual seria o veredito de vocês numa situação dessa? Vocês considerariam eles culpados ou inocentes? Enquanto vocês respondem, pessoal, vou trazer algumas curiosidades. Não sei se vocês se deram conta, Richard Parker é o nome do tigre daquele filme As Aventuras de Pi, né, que o cara também é o indiano, aquele que fica em alto mar, e tem a ver, foi inspirado nesse caso. Tem alguns livros e coisas que se inspiraram e usaram esse nome Richard Parker, é bastante usado na literatura, em exemplos, aí, filmes e tal, por causa desse caso real. Tá? Temos uma turma que já foi embora, temos 7 aí, só 2 votos. Aí, tá chegando inocentes, todo mundo dizendo que é inocentes. Bom, pessoal, depois eu vou primeiro encerrar aqui, tá, para poder liberar quem quiser não perder a minha explicação, e depois eu abro para vocês explicarem. Tá? Eu imagino, né, que a justificativa aqui de considerar inocente tem a ver com isso, com estado de necessidade, né, com não saber o que vai acontecer, é melhor salvar 3 do que
economizar a vida de um, e mesmo assim podia ser que todo mundo morresse, o cara já estava quase morrendo, afinal, né? Então tem várias justificativas para isso. Por outro lado, pessoal, é bom a gente pensar o seguinte, que os caras não tinham como saber, né, se iam ser resgatados. Quem disse que os caras não podiam ter aguentado? Viu? Foi 4 dias que eles ficaram comendo o Richard Parker. E depois de 19 dias. Era só aguentar mais 4 dias que ia aparecer um navio e podia ser que salvasse os 4. E aí foi um assassinato em vão do Richard Parker, porque os 4 podiam ter sido salvos. Né? E aí agora surgimos aqui, apareceu uma pessoa que considera culpado, talvez com base nisso. Né? Ou talvez com a lógica, a ética deontológica lá do Kant, dizer que não, que é um imperativo categórico, não se mata alguém, mesmo no estado de necessidade, porque não interessa as consequências, né? É errado matar alguém. Só que não tem como saber, pessoal. E como eu disse para vocês, como é que é saber que matando ele ia dar certo? Também não tem como saber. Né? Como é que eu vou saber que eu não vou ficar mais muito tempo no mar, né? Ia passar esses 4 dias e iam precisar mais? Não tinha como saber. Tem até gente que fala, e como é que eu sei que eles não iam comer o Richard Parker? De repente acabava, né, o corpo e o sangue do Richard Parker, e aí tem os 3, eles iam ter que se olhar de novo e dizer, agora, a gente vai morrer ou vamos matar o outro para que 2 sobrevivam? Né? Até quando tivesse 2, né, um ia ter que matar o outro para que um sobrevivesse. Ia ficar nisso até que só tivesse uma pessoa. Tem como saber isso, né? Imaginem as pessoas, porque isso é um caso real. Os caras estavam em alto mar, 19 dias sem aparecer ninguém. Não tem como saber, né? E a minha análise é o seguinte, né? Se eu soubesse que o navio ia aparecer e que tinha chance de todos serem resgatados, eu concordo com essa uma pessoa que respondeu que eles são culpados, eles cometeram um assassinato desnecessário, né? Se eu soubesse que ia demorar o navio, né, e que não ia chegar a tempo e que todo mundo ia morrer caso eles não matassem uma pessoa, eu concordava com os 6. E considerava inocente, e se eu tivesse lá, matava alguém também. Né, ou aceitava o sorteio, mesmo que talvez fosse eu que fosse morrer, porque é melhor que sobreviva alguém do que morra todo mundo. Certo? Então, eu só consigo me posicionar nesse caso, né, pelo menos aqui, teoricamente falando, à distância, se eu soubesse o que vai acontecer. E a vida real, como a gente viu, não tem gabarito, né? Não tem essa explicação. Isso, o poço também, né? É uma lógica parecida. Né? A gente não sabe, vai indo a comida e se come tudo, né? O elevador vai descendo, vai nesse sentido também. Tem um outro filme no Netflix, chama I Am Mother, né? Eu Sou Mãe, em inglês, que no final lá o mundo acabou, tem um robô que está criando uma menininha e também tem uns dilemas desses aí, acho que é do Bond que aparece, uma coisa assim. Tem até uns desdobramentos, algumas outras versões do exemplo do Bond, tá, pessoal? Mas, para mim, aqui é um bom exemplo, porque eu digo assim, olha, eu só consigo me posicionar entre o que é certo ou errado fazer, sabendo a consequência. Se vão sobreviver, vão ser resgatados, ou se não vão ser resgatados. Aí eu consigo me posicionar. Se não, é uma aposta para mim. Não existe certo ou errado. Estou apostando. Eu estou desacreditado. Eu acho que o navio não vai mais aparecer, então vou matar o cara. Ou não, velho. Eu tô com fé, eu vi um negócio, eu não vi nada, eu senti, sonhei que vai aparecer um navio, então não vamos matar o cara, velho, porque é errado matar o cara, porque vai que aparece o navio. Né? E qual é a verdade, pessoal? Né? A verdade, como a gente venho falando para vocês desde o começo, né? A verdade, né? Não a verdade universal, né? Mas a compatibilização desse nosso exemplo teórico com o mundo real, e é fácil de perceber isso, é de que não existe essa certeza, ninguém sabe, né? Sei lá, se alguém acreditar em Deus e achar que tem uma outra consciência, alguém com uma visão da totalidade do mundo e saiba que está vindo o navio, essa pessoa talvez saiba, mas as pessoas ali no navio não sabiam disso. No bote, né, não sabiam disso. Então não tem como julgar. Né? Além de ser, como eles dizem, um estado de necessidade. Né? O Dudley, o Stephens, desculpa, o Dudley, que é o capitão, que disse, olha, cara, quando eu penso no que eu fiz, eu acho bizarro. O próprio cara que matou lá o Richard Parker, ele diz isso, olha, eu acho bizarro ter matado alguém. Agora que eu estou na Inglaterra, de banho tomado, com refeição todos os dias, eu jamais conseguiria fazer isso aqui. Agora, ninguém aqui sabe o que é estar lá no bote 19 dias sem comida. Né? A gente vira bicho, não são vocês. Muito bonito vocês me julgarem aqui sentados no tribunal do júri, bem alimentados. Né? Agora, sem comida 19 dias é outro bicho, né? Não é nem um ser humano, é outro bicho que está tomando decisão. Então, é que nem a cobra e o passarinho. Aqui não há que se julgar o que é certo e errado. Tem um ser tentando sobreviver.
né? Ele viu um bicho fraco ali e foi lá e comeu, véio, que é o que rola na natureza. Né? E na natureza é certo, a gente faz documentário aí do National Geographic vendo a leoa correndo atrás do gnuzinho filhote que ficou para trás lá e vai virar lanche, né? E vai alimentar os leãozinhos lá. Faz parte, a natureza é assim. E a gente, nós seres humanos, transformamos isso em crime, ou em honra, né? Se não matasse, né? Ou em crime, no caso que realmente aconteceu, matando. E aí, pessoal, só para terminar a nossa aula, eu ia dizer o seguinte para vocês. Beleza, alguém podia dizer aqui, professor, tudo bem, o senhor saiu de um exemplo teórico, hipotético, que não existe, ninguém nunca teve num bondinho, ou pelo menos que a gente saiba, o médico lá do hospital é um exemplo teórico, foi para um exemplo real. Mas mesmo sendo uma história real, uma história do século XIX, né, em alto mar, eu nunca vou estar a 2.000 quilômetros da costa, eu nunca vou ficar boiando no mar 19 dias, então isso não faz parte da minha vida. Né? Essa decisão aqui é uma coisa muito distante da minha realidade. Né? Mas, gente, né, vamos andar lá. Quem de vocês que não pegou um ônibus na rodoviária, né, aqui do plano piloto, ou sei lá, qualquer lugar aqui, no Asa Norte, Asa Sul, a gente encontra gente morando na rua, né? Cada vez mais pessoas morando nas ruas, né? Sem ter o que comer. Né? Quando que começa? Tranquilo, forrozinho, vamos lá, quando tiver que sair, fiquem todos à vontade. Tá? Eu já estou terminando, quem quiser depois ver a gravação aí, não se constranjam. Tá? Eu que estou abusando do tempo de vocês aqui, mas já está terminando. Né? Quando que a gente define, né, trazendo para a nossa realidade mais próxima, né, o que é aceitável um mendigo de rua que não tem o que comer? Quando é que a gente vai permitir que ele mate alguém, né, ou que ele roube alguém para poder saciar a sua necessidade de comer alguma coisa? Quando é que se configura o estado de necessidade e quando não? Né? O que eu conheço do direito é que é uma das coisas mais subjetivas que tem, é muito difícil dizer quando isso acontece. Né? E mais difícil ainda dizer o que isso legitima a pessoa a fazer, certo? Então, o objetivo desse exemplo é só tentar trazer um exemplo real, aí, apesar de ser distante da nossa realidade, para fazer esse link com a nossa realidade de hoje, né? Próxima da gente, não precisa ir para o alto mar para ver pessoas aí vivendo em estado de necessidade, né? E também cometendo crimes aí, roubando ou matando, né? Para tentar resolver seus problemas aí, suas necessidades. Né? E aí, quando a gente vê alguém matando alguém para pegar dinheiro porque está precisando, a gente também vai considerar inocente? Né? Ou a gente considera culpado porque está muito próximo? E só se for em alto mar, no século XIX, que a gente entende, né, uma atitude tão drástica quanto essa. Tá? Isso é para deixar vocês pensando aí. E por último, tem esse memezinho que eu achei, para quem conhece o Keep Calm. Eu achei esse do Keep Calm and Don't Eat the Cabin Boy. O Cabin Boy é o camareiro, que no caso foi um meme feito para esse caso aí do Richard Parker. Beleza, pessoal? Peço desculpas aqui pelo de ter estourado o nosso tempo. E encerro formalmente aqui o nosso conteúdo da aula de hoje. E fico à disposição aqui para tirar dúvidas, para explicar alguma coisa melhor aqui, ou para a gente trocar uma ideia, quando vocês quiserem. Pessoal, obrigado a todos e todas pela presença aí. Não se esqueçam de responder o formulário do Google, e que quarta-feira a gente tem o nosso primeiro debate, de um lado ética utilitarista, do outro lado ética deontológica. Estou por vocês, pessoal. Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram esclarecer?